que eu gostava que as faculdades fossem tão boas, mas tão boas, que o curso TEF seria menosprezável. As novas gerações com cada vez menos empatia, com cada vez menos capacidade de falar com pessoas, de se relacionarem com pessoas. E isto é fundamental, tanto para quem trabalha presencialmente, como quem trabalha online. É igual. Eu já perguntei uma vez num congresso quem é que acha que estamos preparados para trabalhar na área? Levanta a mão. Ninguém. Quem é que acha que devemos ser profissionais de saúde? Quase toda a gente levantou a mão, eu. Se os programas iniciais para exercer a profissão estão bem estruturados, isso já é outra conversa, e aí concordo que não estão. Principalmente as licenciaturas que estão muito voltadas para o desporto. Quanto valor é que nós temos que entregar como personal trainer online ao Instagram de graça? O Instagram faz milhões com o conteúdo que eu crio. É gratuito. Ninguém Sim. paga nada por ele. Verdade. Por que é que eu me queixo por fazer uma avaliação gratuita? Porque eu posso ter o conhecimento técnico todo do mundo, mas se eu não chegar até elas, se elas não me conhecerem, e se elas não me comprarem o serviço, eu não vou ter a oportunidade de colocar esse conhecimento técnico ao serviço daquelas pessoas. Então vender, para mim, é servir. Só porque tens uma licenciatura ou tiraste estas formações, tu não mereces ganhar mais. É tudo valor. Estás a entregar valor ao cliente. Tu és um PT online que não concorda com a estrutura de uma licenciatura, mas tem um mestrado. Porquê é que isso acontece? Licenciatura em Ciências do Desporto. É licenciatura em Ciências do Exercício. E se nós formos ver os planos de estudo, o que eles mostram tem voleibol, basquetebol. Eu fui desconstruindo um bocadinho uma ideia que eu tinha, fixa, que isto é tudo uma questão de preguiça. E não é. É uma questão de falta de segurança, de medo. A nutrição é um modelo muito assente, ou parecido com o personal Pois é PT. trainer. Não, a questão é parecido. Sim. Tem online, tem ordem, ganham mal. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Se és personal trainer, prepara-te porque a BMS está a criar o sistema operativo feito à tua medida. Imagina teres tudo num só lugar. Acessa a melhor formação porque um bom PT tem de estar sempre a evoluir. O marketplace para não precisares de andar atrás dos teus clientes, eles chegam até ti. A possibilidade de os ginásios te encontrarem abrindo novas portas de trabalho. Uma ferramenta completa para prescreveres, avaliares e comunicares com os teus clientes. Ferramentas de avaliação transparentes. Se fores bom, toda a gente vai saber. Se não, também. Dados de progresso automáticos que te poupam tempo e ajudam a prescrever melhor. Uma comunidade de personal trainers para partilha e troca de conhecimento. Ligações com entidades que te vão trazer clientes sem revelar demasiado por agora. E até a possibilidade de recomendar outros PTs quando a tua agenda estiver cheia, recebendo uma percentagem. Tudo isto aliado ao cruzamento da tua agenda com a dos alunos que podem marcar treinos e tu terás logo acesso em trocas intermináveis de mensagens. O futuro do fitness digital está a chegar e podes ser dos primeiros a testá-lo gratuitamente. Só tens de te inscrever na nossa landing page, mais ferramentas, mais clientes, mais valor. Junta-te a nós e vem construir o próximo passo do mercado do fitness. E se te disséssemos que em Portugal há uma profissão onde muitos profissionais têm de pagar para trabalhar? Na verdade, não falamos de uma só profissão, mas de mais de 1 milhão de trabalhadores independentes que vivem em Portugal. Uma carreira onde a paixão pelo trabalho nem sempre é suficiente para garantir estabilidade, conhecimento ou futuro. E onde a saúde mental nem sempre está assegurada. O setor do fitness movimenta milhares de pessoas, enche ginásios, cria tendências e alimenta redes sociais. Mas por trás dos treinos e dos corpos fortes há uma realidade complicada. Baixos salários, rotatividade constante e regulamentação que não protege todo o esforço que podes ter exercido em anos de estudo. Será que o modelo pagas para trabalhar no ginásio faz sentido? Segundo o ChatGPT, os nossos convidados de hoje são duas vozes que não só reconhecem esta realidade por dentro, como têm uma visão pouco ideológica e muito prática sobre ela. Fábio Filipe é formado em Ciências de Desporto, fundador da Academia do PT, uma escola digital de formação para personal trainers, e fundador da Elite Trainer, uma plataforma de trabalho para treinadores. Bruno Alex é formado em Ciências de Desporto, especialista em biomecânica, formador e fundador da Exercise Matrix University, uma escola digital para profissionais do exercício baseados em evidência científica. Neste episódio vamos tentar perceber: precisamos de sindicatos ou associações fortes? É tudo uma questão de redes sociais? Precisamos assim tanto de formação em vendas? Mais do que falar de treino, este episódio é sobre o futuro, que toca não só aos profissionais de exercício, mas a todos os empreendedores que se aventuram a trabalhar por conta própria.
Se esta é a tua realidade, este episódio é para ti. Bem-vindos, Bem-vindos. Fábio e Bruno. Obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo, Bruno, repetente cá. Ainda bem. Estou contente por não ter sido o último a vir. Era mau sinal, tinha durado pouco. Porque é que o setor do fitness em Portugal precisa de ser falado e avaliado? Precisar de ser falado, eu acredito que precisa de ser sempre falado. Principalmente para juntos conseguirmos elevar a taxa de atividade física em Portugal. Acho que essencialmente esse é o ponto que nos devemos focar, sendo tudo o resto, o negócio, a área, vai crescer se esse ponto também se for melhorado. Nós precisamos obrigatoriamente ter treinadores para as pessoas se mexerem. Não, obrigatoriamente não, até porque se nós olharmos para outros países, a malta é fisicamente ativa por iniciativa própria, ou seja, tem uma parte cultural que já começa desde criança. Ou seja, se calhar uma das coisas que nós temos que começar a fazer é desde criança criar o hábito de exercício físico. Eu acho que a principal coisa que o treinador tem, ou seja, a sua principal valência é criar o compromisso com o treino às pessoas que não têm disciplina e motivação suficiente para treinarem. Agora, a maior parte das pessoas, se o objetivo, lá está, for saúde e mesmo parte estética e até força, conseguem perfeitamente ter resultados sozinhos, até porque as guidelines em momento nenhum recomendam treino com um personal trainer ou tenham um treino acompanhado, só dizem, faça 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa, se for vigorosa mais um bocadinho, menos tempo, porque a intensidade é maior, 2 a 3 vezes treino de força, mas nunca especifica que tem de ser com um treinador em si. Agora, se tiver um treinador à partida, o compromisso, a adesão e a retenção vai ser maior, só que se nós olharmos para o panorama português, poucas pessoas têm a capacidade de ter um treinador. É só aqui uns nichos, mas é sempre uma mais-valia à partida, não é? Depois depende das capacidades técnicas do treinador. Então aquilo que as pessoas não conseguem e que um personal trainer dá principalmente é o compromisso. Precisamos de uma licenciatura? Para isso não, porque eu vinha a falar com o Fábio que se formos ver os outros países que têm níveis de atividade físicas maiores, não há quase licenciaturas em desporto. Até há, mas não é para trabalhar em ginásios. E há países, eu por exemplo adoro a Suíça, já fui lá 4 vezes e gosto muito daquele país, eles não querem saber porra nenhuma se uma pessoa tem licenciatura, eles até pedem que saibas de treino e de nutrição. Eles não têm estas carreiras profissionais em si. E depois já há lugares como o Reino Unido, que eu tive um amigo meu que trabalhou lá, que a malta que tem a licenciatura não pode trabalhar a personal trainer, tem de tirar um curso TEF, que depois tem níveis, tipo, queres trabalhar com diabéticos, tens de fazer esta formação, queres trabalhar com hipertensos, tens de fazer esta duração, mas quem sai da faculdade é ou trabalhar na faculdade ou ir para clubes desportivos. Porquê? Nós somos licenciados quase, no geral, é licenciatura em Ciências do Desporto, não é licenciatura em Ciências do Exercício. E se nós formos ver os planos de estudo, o que eles mostram é, tem voleibol, basquetebol, futebol, atletismo, atletismo 1, atletismo 2, tens natação, porque é que um técnico de exercício físico tem de passar por isso? Claro que podem dizer, aprendes sempre alguma coisa. Claro, mas aprendes sempre alguma coisa também se for, por exemplo, a um curso TEF. E depois, outra coisa que atacam, e acho que não é um argumento muito válido, que é a licenciatura é 3 anos, o curso TEF é 1. Só que se a gente, isto, o Paulo sabe, se nós fizermos o Paulo, e toda a gente está aqui de certeza, fizermos uma análise, por exemplo, sobre o grupo, que é, ok, este é mais em termos absolutos. Agora, quanto é que este dá de disciplinas para trabalhar no fitness, enquanto é que este dá? E se a gente espremer bem o sumo, vemos que os dois são maus, não é suficiente, mas o curso TEF provavelmente até prepara mais do que as licenciaturas. Por isso, eu acho que para trabalhar em ginásio, para a população comum que nós temos, não é preciso licenciatura. Um curso técnico de exercício físico de 1 ano é suficiente. Claro que não é só suficiente. Se fosse mesmo para sermos profissionais de saúde, se calhar tinha de ser uma coisa mais rigorosa e 5, 6, 7, 8 anos. Mas eu acho que não é preciso, na minha opinião. Mas então porque é que eu saio da universidade e preciso de procurar, gasto muito tempo, muito dinheiro e preciso procurar por formação em vendas? Porque é uma área que não é falada, principalmente na faculdade. Sei que nos cursos TEF existe no programa essa componente de vendas. Ainda assim, é uma vertente que tem pouca carga horária. Assim como outras vertentes no curso TEF têm pouca carga horária. Mas acho mesmo, voltando um bocadinho atrás a esta questão do curso TEF ou licenciatura, ou se é preciso ou se não é preciso, eu acho que é sempre preciso haver especialização para uma área tão importante como a nossa, que de facto e comprovadamente mexe com a prevenção na saúde. Ou seja, se a área que merecia estar ligada à parte da saúde era a nossa.
Claro que existe um caminho a fazer para lá chegarmos, não é? E a formação técnica especializada é muito importante, claro que sim, principalmente para quem depois trabalha com populações especiais, com casos específicos de doença ou de prevenção de doenças, acho que é muito importante. Então, a formação é precisa e é fundamental. Se os programas iniciais para exercer a profissão estão bem estruturados, isso já é outra conversa, e aí concordo que não estão. Principalmente as licenciaturas que estão muito voltadas, como o Bruno disse, para o desporto, para, sei lá, eu quando entrei na minha licenciatura, eu ia com uma ideia inicial de ser treinador de futebol. Ou seja, são coisas completamente diferentes, preciso de valências completamente diferentes para uma coisa ou para outra. Então há esta necessidade, principalmente a meu ver, das universidades perceberem quais é que são as necessidades do mercado de trabalho e adaptarem os programas. Até podem continuar a ter a licenciatura em desporto e está tudo certo, mas para quem quer a outra área, a área do exercício físico, ter uma licenciatura nova, ter um programa novo focado nisso e perceber e ter esta parte de comunicar com o mercado. O que é que o mercado precisa? O que é que é importante eu incluir no meu programa de formação para os alunos serem o mais preparados possível para o mundo real? Para não acontecer aquilo que aconteceu comigo e se calhar contigo, com o Bruno, que é chegar ao mercado e dizer assim, eu tenho que vender. Pegando na tua questão, nada disto. Pegando na questão da venda, eu tenho que vender. Espera lá. Pensava que era só chegar aqui, vou dar uns treininhos e os clientes vão de vir, vão-me bater à porta e olha, dá para treinar contigo. E não é assim que acontece, não é? Era bom que fosse, mas a verdade é que tem que se aprender a vender. Temos que aprender a vender, e vender muitas vezes está conotado como negativo, mas não, é vender para nós conseguirmos capitalizar o nosso conhecimento técnico. Porque eu posso ter o conhecimento técnico todo do mundo, posso ser muito bom a ajudar aquelas pessoas, mas se eu não chegar até elas, se elas não me conhecerem e se elas não me comprarem o serviço, eu não vou ter a oportunidade de colocar esse conhecimento técnico ao serviço daquelas pessoas. Então vender, para mim, é servir. Sim, eu concordo com o Fábio, que eu passei por isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito técnica, mas depois arranjava poucos personal trainers, não conseguia, porque eu não preciso vender, isso vender não é para mim, a malta da recepção que venda por mim e eu só estou aqui para dar o treino. Na teoria, podia ser assim, mas nós depois temos de ver o mundo que queríamos e o mundo que ele é. E ele é, uma pessoa está lá, tem de ajudar as pessoas em sala, tem de ser o melhor profissional possível dentro daquilo que ele consegue fazer, claro. Mas se a gente não vende, nunca a pessoa vai querer contratar, porque a pessoa pode nem saber. Há muita gente que eu trabalhava em ginásio, como eu nunca tive a parte de venda, até conseguia ter rendimentos de outras maneiras, nem sabia que eu dava PT, pensei que eu só fazia sala e está. E há muitos PTs que eu acredito que seja igual, que a malta está lá, olha, ele só faz sala e nunca ouvia dar PT, se calhar este gajo nem dá PT, ou nem tem especialização para dar PT. Só voltar um bocadinho atrás, eu não estou a dizer que não devemos ter formação e qualquer Zé da esquina possa dar treinos, ok? O que eu quero dizer é que, atualmente, como está estruturadas as coisas, as pessoas não saem preparadas o suficiente para serem profissionais do exercício físico. Quase toda a gente concorda com isto. Tipo, podia ser enviesado, eu, o Fábio achar isto, a Rita achar isto, o Paulo achar isto, mas é demasiadas pessoas que relatam esta experiência. Então, se calhar, nós devíamos olhar para essa realidade. E como o Fábio também falou muito bem, o mercado de trabalho não é o que é o passado. Uma pessoa tirava a educação física, ia trabalhar para as escolas ou ia para treinador. Eu também inicialmente pensei, vou tirar desporto para ser treinador de futebol. Depois já comecei a treinar em ginásio, olha, vou para a faculdade para ser personal trainer. Só que o mercado mudou. E hoje em dia, o que emprega não é os clubes de futebol. Quem anda no mundo de futebol sabe que não se ganha dinheiro nenhum. Esqueçam lá isso, é trocos. A maior parte até paga quase para trabalhar, porque é só mais despesa para ir e vir do que outra coisa. Para as escolas podem ir, mas também o rendimento não é assim grande coisa, ou são colocadas na outra ponta do país, depois vais a ver, pagar a casa, pagar transporte, alimentação. O mercado de trabalho hoje é ginásios. Quem mais contrata hoje são os ginásios. E as faculdades não mudaram. Eu, quando faço um ataque às faculdades, não é porque eu tenho nada contra elas, porque eu gostava que as faculdades fossem tão boas, mas tão boas, que o curso TEF seria menosprezável, não é? Imagina, porque é que os empregadores não distinguem se alguém é licenciado ou alguém tirou um TEF? Se quem é licenciado fosse assim tão melhor, eu quero aquele gajo, porque eu quero maximizar o lucro e este gajo, à partida, tem mais conhecimento técnico, então ele vai-me fazer mais dinheiro. Mas se depois chega a hora de contratar e ele vê, este sabe a mesma coisa, então alguma coisa está de errado, não é?
eu concordava que os profissionais do exercício físico fossem, por exemplo, profissionais de saúde, sim. Se os planos de estudos mudassem, ou seja, não é por profissional de saúde e depois é que vamos mudar os planos de estudos. Não, primeiro mudamos os planos de estudo, por exemplo, 5 anos, mudamos as cadeiras, bocados, e depois sim, podemos ser considerados profissionais de saúde, porque eu já perguntei uma vez num congresso que era, quem é que acha que estamos preparados para trabalhar na área? Levanta a mão. Ninguém. Quem é que acha que devemos ser profissionais de saúde? Quase toda a gente levantou a mão e eu. Não bate certo. Sim. As duas têm que estar. Opa, se tu disseste saímos preparados, podes dizer que sim, podemos ser profissionais de saúde. Agora tu dizes que não sais preparado e achas que podes ser profissional de saúde, que vais trabalhar para um hospital e não sabes de exercício. A maior parte sai da faculdade, muitos, e nem sabem fazer um agachamento ou um supino e vão ensinar a fazer um agachamento ou um supino. Eu acho que não, mas. Os ginásios contratam? Contratam. O que é que queres dizer com contrato? Eu creio que há uma dificuldade gigantesca de interpretação com a profissão, porque nós ainda estamos convencidos que os ginásios contratam. Para contrato. Os profissionais de exercício. Contratam com contrato de trabalho. Contrato é de isso que trabalho. queres dizer? Contrato de trabalho. Sim. Sim, a maior parte não. Se maior tu parte tens 90% do mercado a trabalhar com Recibos. os ginásios a receber dos profissionais, os ginásios recebem os profissionais. Os ginásios têm os profissionais como clientes, não como trabalhadores. Muitos deles pagam renda. Sim, ok. Depende do modelo, não é? Boa. Depende Diz-me do um modelo em que o ginásio paga ao personal trainer. Um modelo em que o ginásio paga ao personal trainer. Então, eu acredito que isto depois cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? Pronto. Pegando no modelo de comissão, que talvez seja o mais comum, não sei se é o mais comum, mas entre o modelo de comissão e o modelo de renda, são estes dois os mais comuns no nosso mercado. Modelo de comissão. Eu acredito que há uma troca. Há uma troca no sentido de o personal trainer tem a oportunidade de ter acesso aos clientes que o ginásio lá coloca. Eu costumo falar nas 3 vertentes que o personal trainer deve dominar se não quiser depender de ginásios e se não quiser depender de ninguém. Que é dominar a atração, dominar a conversão e dominar a entrega. Estes 3 pilares. Se ele dominar estes 3 pilares, não tem que se preocupar com nada. O que é que esses ginásios dão, por norma? Tratam da parte da atração. Ou seja, os ginásios colocam pessoas dentro do ginásio. Ok? O que é que o personal trainer tem que dominar nesses casos? A conversão, ou seja, eu vou ter que transformar um cliente que já é cliente do ginásio num cliente que pague mais, ou seja, que me compre um serviço acima daquele que é a base, que é a mensalidade do ginásio, e depois tenho que dominar a entrega para o conseguir reter, para conseguir retê-lo e para ficar comigo o máximo tempo possível. Então aqui eu acredito que haja uma sinergia, há uma troca que é, ok, que parte desse valor vai para o ginásio, mas o ginásio também teve os custos de aquisição desse cliente. E até os custos de instalações, porque muitas vezes esquecemos-nos também desta parte. E eu gosto sempre de dar os dois lados. Claro que depois existem ginásios nesse modelo que dão uma percentagem demasiado baixa ao PT. E aí, aquilo que eu digo sempre a esses personal trainers é, se achas que essa percentagem é injusta, procura um sítio que te dê uma percentagem que tu consideres justa. Porque se estamos num mercado em que os ginásios estão com, dizem eles, isto dito por eles, estão com dificuldade em contratar profissionais, então significa que se eu quiser, eu posso ir procurar por um sítio que me dê melhores condições. Então esta é a minha visão em relação ao modelo de comissão. Ou seja, eu não vejo esse modelo como eu tenho que pagar ao ginásio para trabalhar. Essa é a minha visão, porque acho que há uma sinergia. E até porque nesses ginásios, por norma, atenção, isto depois há exceções, são ginásios que naturalmente se vão preocupar mais com a formação do profissional. Porquê? Porque também lhes interessa que eu venda mais. Também lhes interessa que eu retenha mais clientes. Porque se eu estou a receber uma comissão desse cliente, interessa-me que ele pague durante mais tempo. Se ele vender, eu estou a ganhar mais. Portanto, eu quero lhe dar formação, eu quero dotá-lo de maior capacidade, porque se ele for mais valioso para ele próprio, também vai ser mais valioso para a empresa, logo interessa-me desenvolvê-lo. Se os profissionais de exercício, antes de entrarem para uma licenciatura, tivessem esta clareza das coisas, chegavam de facto a entrar na licenciatura? Eu acho que entravam porque têm 18 anos. A malta não pensa muito quando tem 18 anos. Não é? Tipo, também não tem muitas opções, porque acabaram o secundário. Pá, olha, tenho estas notas.
O que é que eu gosto de fazer? A maior parte vai pelo que gosta de fazer. É difícil Sim. encontrar alguém de 18 anos. O que é que o mercado de trabalho precisa? Sim, não, acho que não Deixa tem de fazer bem noção. aqui. Não tem noção, não. Sim, Nem quando acabas. a não ser que Nem quando acabas, a questão, Pode- a questão é... pode haver aquele caso de, sei lá, miúdos que já treinam no ginásio, por exemplo. Foi Que hoje em dia aconteceu. já acontece mais. Por exemplo, na minha altura não era tão comum. Mas hoje em dia já existem miúdos que começam a treinar no ginásio e depois olha, até gosto disto. Pois, O que é que será que foi- eu posso foi o fazer? aconteceu Será que eu comigo. posso fazer isto de carreira? E esses depois podem perceber, ok, é fixe estar no ginásio, não é? É um ambiente fixe. Mas- Porque eu gostava de estar no ginásio. Pá, estou com a roupa confortável o dia todo, falo com pessoas interessantes, o ambiente é porreiro. Os PTs também estão lá a passear, não fazem nada. Sim, epá. Isso. Exato, é. posso ter essa visão de Alguns é sim. só estão ali a dar uns treininhos, olha, aquilo até está ao telemóvel, não deviam, Exato. já agora. Não é trabalho, Dar treino e não é estar ao trabalho, telemóvel. não é trabalho pesado. Sim, e podem olhar para aquilo como um mar de rosas, não é? E às vezes também é vendido pelas escolas de formação de TEFs que é fácil, não é? Ah, 99%. Centro de empregabilidade. Exato, isto é bom, principalmente para quem, olha, não tenho perspectivas nenhumas aqui, até gosto de treinar, por que não? Mas depois não é assim tão fácil. Eu creio que a grande dificuldade que nós temos é de interpretar um processo evolutivo, de perceber que o modelo tradicional dos ginásios que existia há 20 ou 30 anos atrás já não existe. Ou não existe nas massas. Exato. Porquê? Alguém tirou da cabeça a brilhante ideia de mudar o modelo económico e de pensar, isto com uma economia aplicada com cálculos um bocadinho diferentes, permite massificar de uma forma muito mais rápida e democratizar o acesso. Porquê? É verdade, e o Bruno já falou muitas vezes sobre isso, que há 20 anos atrás os ginásios pagavam os salários interessantes. Era muito alto. Eu conheço malta que ganhava 70, 80 euros por treino. E quanto Ia custava a fazer mensalidade? sala 15, 20. Pô, exatamente. E eu pagava... Mas em modelo de comissão? Não era comissão, os PT. De renda? O PT, não, eles pagavam. salário. Era, ok. ganhavam muito Ok, dinheiro. ok. Só havia um Também muita problema, gente- é que eu tinha dinheiro que por pagar fora. 60 euros de mensalidade. Ou mais, sim. Pois. E o que é que Um ginásio que eu aconteceu? treino, desculpa, um ginásio que eu treino agora, que eu trabalhei, aquele há uns anos era 75, 80. E hoje em dia isso é considerado... Metade. Tu para pagares 80 euros tens que ter acesso a uma... Isto é uma massagista, quase, um no fim do spa treino. personalizado. Mas a verdade é que passou-se disso por um sistema que está muito democratizado e Sim. provavelmente foi isso que fez com que hoje em dia 700 ou 800 mil pessoas em Portugal andem num ginásio e há 20 anos atrás eram 200 ou 300, não sei quem é que tinha esse poder de compra. Mas nessa evolução do modelo económico aplicado ao negócio, houve um shift também muito grande na parte da contratação, que é, eu deixo de pagar salários. Olha, mas eu encontrei aqui uma forma disto tudo funcionar para todos. Que é, eu, enquanto ginásio, transformo-me num centro comercial. Vamos imaginar a lógica de um centro comercial. Eu acabei a minha licenciatura em, sei lá, qualquer coisa que me permita abrir uma loja de roupa. Eu vou abrir a minha loja de roupa. Faço um contrato com um centro comercial. Quanto é que o centro comercial me vai pagar? O centro comercial não te paga nada. Tu é que pagas ao centro. Pagas a renda? Sim, pagas a renda. Sim. Qual é a diferença de um ginásio para um personal trainer? No modelo de renda. No modelo de comissão, se for modelo de comissão. Não tinha hipótese, imagina, o PT nem tinha hipótese de trabalhar. O ginásio dá-lhe as infraestruturas. Agora, nós podemos dizer se é justo ou não, e o justo varia sempre Sim. pessoa para pessoa. E como o Fábio disse, bem, pá, não estás bem, tenta negociar. E a negociar não é dizer, quero um aumento. É, porque é que tu achas que tens de ter um aumento? E é perceber se esse aumento é fazível. Porque às vezes nós não olhamos para os números. Quando te metes os números à frente, olha, tu queres um aumento, mas tu não cumpres isto. Eu se te vou subir 5 euros a ti, quer dizer que eu vou ter de subir mais 5 euros ao cliente final para eu ficar igual. Mas eu quero ter mais lucro. Então eu não vou subir 5, se calhar vou subir 6. Mas se eu agora tenho esta margem de 5, eu só vou ter margem de 1. Não faz sentido nenhum. E se não, esse modelo, lá está. Como em quase todos os modelos económicos que acusam parte neoliberal e assim, levou a que os salários até baixassem. Há salários que estabilizaram e outros que baixaram. Isso é um facto. Só que depois quem é que ganha? O consumidor final. O consumidor final, disseram, vamos dizer que era 100 mil pessoas há 10 anos ou há 20. E agora são 700 mil pessoas e depois tem números da AGAP, nem todos os ginásios estão incluídos na amostra da AGAP. Na verdade são, eu acredito que sejam 1 milhão e tal pessoas ou mais que está no ginásio, só que não estão naquela amostra do estudo que eles fazem, no barómetro nacional. De facto, o consumidor final beneficiou. Olhem bem, eu consigo ter acesso a um ginásio com máquinas novas, às vezes máquinas de topo, tomo banho, tenho um plano de treino. Pá, as pessoas, isto é top para tornar as pessoas mais saudáveis. Agora,
Claro, o personal trainer não vai achar piada nenhuma porque perdeu o poder de compra. Eu dei a comparação esta semana e falei disso. Todos nós adoramos andar na Ryanair. Podemos nos queixar da Ryanair e da EasyJet, mas quando nós queremos ir de férias na Europa, quase todos vamos na EasyJet e na Ryanair. Eu tenho alunos que são hospedeiros de bordo e outros que e eles sabem, e eles contaram-me que há uns anos, um hospedeiro de bordo, isto era um luxo. Não era voo ir e vir, era um voo, fico lá 3 dias, conheço a cidade e bem, agora mudou. Para eles a vida ficou pior, sim, mas para a vida das pessoas era uma coisa elitista. Só as pessoas ricas é que andavam de avião. Agora, uma pessoa com o ordenado mínimo, assumindo que consegue poupar alguma coisa, por exemplo, um jovem início de carreira que vive em casa dos pais e que não tenha de contribuir muito, é preciso ser nuances, para conseguir ir a Barcelona, a Londres, conseguir eu vou à Suíça, vou ir bem 70 euros. Há sempre malta que perde e ganha, mas lá está, como o Fábio disse, se não houvesse este modelo de negócio, provavelmente não era sustentável abrir mais ginásios. Não há mais ginásios, há menos pessoas a treinar. Sem dúvida. E o custo para a sociedade, isto aqui do ponto de vista utilitarista, era pior. Mas acontece isto em todos os negócios. Depois o PT é que se tem de diferenciar e mostrar porque é que ele deve ganhar mais. Ele não merece ganhar mais, ele não tem direito a ganhar mais. Só porque tens uma licenciatura ou tiraste estas formações, tu não mereces ganhar mais. É tudo valor. Estás a entregar valor ao cliente, o cliente dá-te valor e está disposto. Imagina o que é alguém sacar 400 euros para te pagar o treino. Isto é uma coisa... é quase mágico, não é? A pessoa está disposta a entregar uma fatia do teu ordenado, até significativa, se calhar, para treinar contigo. Mas tu tens de mostrar que aqueles 400 euros valem isso, vale o investimento que ele está a fazer em ti. Se a pessoa não tem essa percepção de valor, não te vai pagar. Mas quando nós falamos de salários baixos, não estaremos aí a ter uma interpretação errada do que é um salário, porque a oportunidade de um personal trainer provavelmente hoje em dia é 20 vezes maior do que se há 20 anos atrás. Sim, há 20 anos atrás nem sequer havia Antigamente para já não havia muitos PTs. E hoje em dia o PT quase pode escolher onde é que quer ir trabalhar. Eu quando comecei a trabalhar num ginásio em Alcobaça, que é a minha terra, nem sequer havia o serviço de PT. Isso foi um dos motivos que me levou a querer sair e ir para Lisboa, por exemplo. Hoje em dia já há personal trainers em todo o lado. Ou seja, está democratizado, como tu disseste. Eu acredito que esse modelo de comissão, eu não estou a conseguir chegar ao ponto de o que é que o PT está a pagar ao ginásio. Tu tens toda a razão quando falas, e eu vou-te explicar a minha leitura sobre o assunto. Quando tu falas sobre a visão difícil que é sobre o preço do ginásio, tu falavas há bocadinho e está totalmente correto. Quando um profissional está descontente com a percentagem que fica para o ginásio, certo, simplesmente pode mudar. Claro. Porquê? Porque isso é o preço do ginásio. A parte da comissão que o ginásio retém para si é o preço que o ginásio, é a renda que o ginásio está a cobrar. Podes olhar por essa perspectiva de renda, mas o que normalmente acontece nesses sítios de comissão, pelo menos daquilo que eu vou tendo conhecimento, é que não existe só, ou seja, o personal trainer que lá está dentro não tem só a função de dar treinos personalizados, tem a função de sala de exercício, de aulas de grupo, se tiver essas valências, então consegue ter ali um bolo fixo e depois ter parte de comissão do treino personalizado, que é o que lhe permite depois também ter um melhor ordenado. Está aí uma forte base de contestação, que é o serviço que eu entrego ao ginásio é mal pago. Agora vamos passar para um mercado que tu muito bem dominas, que é o mercado de personal trainers online. Quanto valor é que nós temos que entregar como personal trainer online ao Instagram de graça? Ao Instagram? Conteúdo, criação de conteúdo. Eu não sou nada se não o criar. O Instagram faz milhões com o conteúdo que eu crio. É gratuito. Ninguém paga nada por ele. Verdade. O que é que eu me queixo por fazer uma avaliação gratuita? É a oportunidade que eu tenho para estar à frente das pessoas. Sim. E é esta mentalidade que é difícil. Se olhares para o Instagram como a tua sala de exercício onde podes falar com milhares de pessoas, é sem dúvida, é o teu palco, é a tua forma de conseguir chegar a pessoas. E quando estás no Instagram, tu crias muito conteúdo gratuito para teres a oportunidade de aparecer. É exatamente a mesma coisa que se eu trabalhar num ginásio de comissão e no momento em que eu estou a fazer sala de exercício de rota, chamada rota, eu aproveitar esse momento para falar com o máximo de pessoas possível, ajudar o máximo de pessoas. É como se eu estivesse a entregar conteúdo gratuito também às pessoas, que elas não estão a pagar, quer dizer, pagam a mensalidade para ter acesso, mas assim de certa forma eu estou a entregar conteúdo que depois me fazem ser mais conhecido no ginásio, que as pessoas gostem mais de mim e que quando elas derem o clique para precisar de algo mais, elas venham falar comigo para serem avaliadas e posteriormente, por exemplo, fazer o serviço de treino personalizado comigo. Ou
seja, essa é a tal moeda de troca que eu acredito que o ginásio também dá ao PT para conseguir capitalizar mais o serviço dele. E depois o modelo de renda, no caso, agora mudando aqui para o modelo de renda, é um bocadinho diferente. Que eu pago realmente a renda ao ginásio para poder usufruir do espaço, com a vantagem também de ter as pessoas lá dentro, mas eu vou ter que ser mais proativo a procurar os clientes, que é, eu não vou ter as avaliações marcadas pelo ginásio, etc. Não vou ter esse sistema por trás a ajudar-me a conseguir. Eles, desde que eu pago a renda, está tudo certo. Mas eu o vejo como um modelo interessante para os PTs, por exemplo. Mas então faz sentido os PTs lutarem, e mesmo professores que vemos, lutarem por direitos dos profissionais, ou os profissionais devem pensar em acrescentar mais valor? Para já, o que é direitos, não é? Sim. Tem direito de quê? Não tem direito de nada. Tipo, tens direito à saúde, tens direito à educação, isto para mim é que é direitos. Agora, tu não tens direito a ser mais bem pago só porque sim. Ser mais bem pago porque diz aqui que tens de receber mais, eu não acho que é... Porque senão, e depois isso pode criar um sistema negativo, que é com boas intenções, olha, tens de receber isto. E o que é que tu fazes? Profissionais que a percepção seja que eles não entregam este valor, vamos dizer que ganhavam 10 euros à hora. Eu acho que só vales 8 euros à hora. Ficas fora do mercado de trabalho. Que é uma das críticas, não estou a dizer que sou contra o salário mínimo, mas é uma das críticas ao salário mínimo, é que pessoas que não produzem o suficiente que equivale ao salário mínimo, porque um patrão que paga um salário mínimo, para já não é o que cai na conta da pessoa, é muito mais do que as pessoas pensam. É para aí uns 1.300, 1.400 euros muitas vezes. Se for o mínimo. Sim, o mínimo. Só estou a olhar por baixo mesmo. O mínimo, pronto. Ou seja, na verdade, tu estás a receber, tu não estás... O Estado é que leva, pronto. É o contrato social que nós fizemos e que as pessoas votam, etc. Podemos concordar ou não. Mas se ele te paga 1.400, ele tem que ter um retorno, 1.500, 1.600, o que é que seja. Porque senão ele não te paga. Né? E aliás, como o Fred, estive a falar com o Fred, que vocês já tiveram aqui, que é uma pessoa que eu dou muito bem, na verdade não é o patrão que paga. O cliente é que paga os ordenados. É sempre o cliente. Nós temos de estar sempre a gerar valor. O personal trainer, só por ser personal trainer pela licenciatura, como eu referi, mestrado, doutoramento, ele não tem direito a receber nada. Se o cliente não percepcionar valor daquele lado, ele não tem de receber mais. Porque senão até era injusto para quem produz mais valor. Então eu produzo bem valor, ele não produz valor nenhum e ele ganha o mesmo que eu. Então para isso não produz valor. Olha, eu por acaso nunca tinha pensado nessa perspectiva que estava o Paulo a falar, porque eu às vezes gasto 1 hora ou mais a fazer conteúdo para o Instagram e é de borla. E essa fazer as avaliações de borla, por acaso é a mesma coisa. Vai dar quase ao mesmo. Eu estou a trabalhar de borla. Eu estou a investir para no futuro, talvez eu conseguir ter um maior retorno. E não é certo. É um investimento teu. Exatamente. Nunca tinha... Por acaso acho que é uma excelente comparação. É como em tudo. Tu só tens retorno quando tens investimento primeiro. Tu tens sempre que investir. Só depois é que vais ter retorno. E às vezes queremos o retorno sem investir. Aí é que é o problema. Porque às vezes é um bocadinho uma questão de mentalidade que nós assumimos, que tem que ser assim, tem que ser como eu tenho que ser valorizado. E nós olhamos para os casos de real sucesso, aqueles casos, pronto, que nós até gostaríamos de estar lá em termos de resultados, e tu vês um caso de uma grande cadeia de ginásios que tem que fazer um investimento gigantesco até ter os resultados que tem. O investimento se calhar é cobrar, é anos, não é? Anos, pede empréstimo, a malta não vê isto. Eu percebo o objetivo dos dois lados. Okay? E eu venho de uma família de pessoas que sempre trabalharam, contadoras. Eu devo ser o primeiro a ser empresário na minha família direta. E também tinha, lá está, essa maneira de pensar, porque era isso que eu sentia, é isso que eu escutava. Mas depois, graças às redes sociais, eu fui exposto a outras ideias, depois na prática, as coisas não se... Lá está, também falta economia na licenciatura. Uma cadeira... noções também de economia, as pessoas perceber... Para já, falta contabilidade, falta marketing, falta economia. Falta tanta coisa. Falta imensa coisa. Pronto. É engraçado que no episódio anterior estávamos a falar com o Rico Casal, que é conteúdo de literacia financeira, e eu lancei a questão que é não estaríamos muito melhor se em vez de ler o Memorial do Convento lêssemos o Pai Rico, Pai Pobre na escola. não nos falta essa parte da educação. Falta muito. Sim, falta. Nós estamos na valor, principalmente as pessoas mais velhas têm níveis de literacia financeiros na Europa, estamos lá para o fim. Os mais novos, pelos vistos, não é assim tanto, não estão assim tão maus, também por acesso à informação, não é? É esse conteúdo que as pessoas fazem de borla, não é? Têm acesso a isso. Mas acho que sim, devíamos ter. Mas o problema é, quem ensina isso também não sabe. Tinhas de reestruturar tudo, tinhas de mudar o plano de estudos. Exato. Tinhas de pôr cadeiras novas. Cadeiras novas. Estes professores sabem isto? E não sabem.
O que é que eu faço? Vou despedi-los? E não posso despedi-los. Estou lixado. Mas eu não acho Vou contratar necessário. novos? Eu não acho necessário. Não Eu achas- acho que o sistema é demasiado grande para ser mudado assim de repente. Sim, claro. sim, Não, sim. nada pode ser assim. Até porque eu acho que isso é em todo o país, no fundo. Para tu mudares alguma coisa é Claro. preciso... Sim, sim, sim. E eu acho que no nosso caso, as faculdades, o sistema de educação é um bocado assim, está muito preso e é difícil mudar. Qualquer mudançazinha que alguém queira fazer, caem logo não sei quantos sindicatos, não sei quantos Está instalado, críticos, não não é? sei... E é difícil, é muito difícil. E provavelmente lá está, o sistema está bem montado para um determinado destino. Vamos imaginar um fisiologista de ponta que quer trabalhar na NASA. Obviamente que ele vai ter que ter uma formação brutal e tem que passar se calhar 25 anos ou mais a estudar. Mas não é necessário isso para o valor que nós queremos acrescentar à sociedade neste ponto específico, que é do profissional do exercício. E é aí que vocês fazem uma diferença enorme. Porquê é que vocês tiveram a oportunidade de se estabelecerem como escolas e não têm propriamente uma ordem Sim. académica por trás? Porque existe essa necessidade de um profissional que se calhar faz um ano de curso, mas depois ainda precisa de continuamente... Se a faculdade fosse suficiente, eu e ele não ganhávamos a vida. Não é? Sim. Não era necessário. Se há procura por este serviço, eu só abro a escola e o Fábio abre a escola porque há ali uma lacuna. Então algo falhou atrás. Está tudo bem, mas não digam que não há problema, porque se nós não reconhecemos que existe um problema, que existe uma falha, nós nunca vamos resolver essa falha. E do que estávamos a falar há um bocado, da perspectiva, as pessoas têm direito a pedir mais. Têm direito a pedir mais, mas o patrão não tem direito, também tem direito a não lhes dar. E depois às vezes é preciso ter um mindset que é, o patrão às vezes endividou-se para abrir o ginásio. Ou teve de trabalhar muitas horas, poupou, abriu o espaço. Se abrir uma empresa tem de ter um contabilista, custo fixo. Água, custo fixo. Eletricidade, custo fixo. Máquinas, comprou as máquinas, alugou as máquinas, custo fixo. Renda, aquele espaço é dele, à partida não é. Vai ter de arrendar aquilo, custo fixo. E ele, ok, eu estou no negativo já aqui. Agora eu tenho que ter dinheiro suficiente para colmatar isto tudo e depois eu tenho que ter lucro. Eu só pago os salários se tiver lucro. Sem lucros, não há salários e aquilo fecha. Quero expandir o ginásio. Só vou conseguir expandir o ginásio se houver lucro. Não há lucro, não há nada disto. Ou seja, às vezes nem é só o patrão que quer o dinheiro todo para ele. Ele quer o máximo de dinheiro possível para ele. Como se costuma dizer, ele paga o mínimo possível e para tu fazeres o máximo possível, e as pessoas trabalham o mínimo possível para ganhar o máximo possível. Andamos sempre neste jogo, mas às vezes é preciso pensar, porque é que ele não me paga mais? E às vezes é falando com ele, as pessoas têm muito medo de falar com o patrão, mas falando com ele, olha, tenho isto, eu já tive olha, tenho aqui os números, e mostrou-me as tabelas todas. Isto aqui ele não tem quase margens nenhumas, que a malta pensa que os ginásios têm umas margens, um ginásio que declare tudo não tem umas margens assim tão altas. Sim. Para mim ele nem tinha de mostrar números porque é o valor do risco. Sim, Sim, mas nós seres humanos gostamos de ver números, porque uma coisa é o que ele diz, outra coisa está aqui. Mas mas acho que tu és uma exceção de queres ter, de Sim, procurares claro. esses números. Eu acredito que a maior parte das pessoas não quer saber, porque é a natureza humana eu vou olhar para a minha sardinha, eu quero é o meu queijo. Porque é que não me paga mais? Não paga mais porque não quer. Sim. Às vezes é um bocado assim e não vão perceber os porquês que estão atrás. Mas sempre, Acho que é um se eles bocado não por aí. perceberem os porquês, depois não têm as atitudes corretas para eles ficarem a ganhar mais. Sim, Porque se tu ficas sempre nesse loop de ele é que não me quer pagar mais, ele é que é ganancioso, ele é que é isto. E há desses. É o mundo está contra mim. Eu tive um patrão assim, então vou-me embora. Fui trabalhar para uma loja de roupa. Então, qual é o mal? Depois fui trabalhar para um ginásio. Eu não acredito que nós tenhamos que mudar propriamente o sistema ou criar uma ordem com regras muito específicas se nós virmos casos como os vossos. Quantas dezenas ou centenas de profissionais é que já passaram pelas vossas escolas e confirmam que isso foi um ponto de inflexão na carreira deles? Se isso fosse o normal, eu não estou aqui a fazer publicidade, eles não me pagaram nada para eu dizer isto, mas se o normal fosse um profissional estar em constante evolução, em constante contacto com entidades que o fazem evoluir, provavelmente esses casos de dezenas ou centenas passariam a milhares e o ambiente cresce, porque eu estou em contacto constante com o que é, com o que realmente faz evoluir na prática, a parte comercial, a parte técnica. Aí eu acredito que é a parte da responsabilidade do PT. Sim. Ou seja, nós não podemos só colocar a culpa no sistema. Quando nós
quando nós entramos para o mercado de trabalho, quando nós nascemos, quando nós estamos na vida real, nós temos que perceber como é que funciona, como é que o jogo funciona. E eu ou jogo com as regras e com os dados que eu tenho, ou vou-me vitimizar. E como falávamos há pouco, tem sempre que haver investimento para haver retorno. E eu ou tenho essa capacidade de perceber que eu vou ter que investir constantemente em mim, na minha formação, no meu desenvolvimento em diversas áreas para conseguir diferenciar-me. Se eu fizer isso, eu vou ter o retorno e vou conseguir ganhar acima da média, porque estou a fazer aquilo que a média não está disposta a fazer. Se eu não tiver essa capacidade, eu vou estar sempre dependente das regras que os ginásios colocam. Totalmente Porquê? de acordo. Porque os ginásios têm a capacidade de atração de pessoas. O que traz mais pessoas a fazer exercício físico neste momento em Portugal são os ginásios, ponto final. Eles têm essa capacidade. Se eu não conseguir ter essa capacidade para mim, então eu vou ter que me aliar a um ginásio, seja modelo de renda, seja modelo de comissão, seja me ofereçam um contrato de base e depois faça outra coisa qualquer de comissão. Não tenho hipótese. Então é por isso que existem aqueles que ganham acima da média, existem aqueles que ganham mal, existem aqueles que ganham na média. Por esta falta de gestão de expectativas que há tanta rotatividade. Eu também acho que sim, também. Não é só, mas Rotatividade nos ginásios, é Sim, isso que sei, faz porque- ou seja, dos profissionais. Existem. Retenção dos profissionais. Existem na profissão, Sim, não é? Sim, também acho que passa muito por aí. Pensam, ainda devem ter a ideia. Também se calhar vendem-lhes isso. Isso. Venderam um bocadinho também essa ideia que, mas tu, se tiveres isto aqui, tu ganhas muito bem, vais ganhar. Depois não tinha a parte das vendas. Então não tinha a parte das vendas, não ganhava muito bem. Só quando eu acionei a parte das vendas e mudei aqui o chip, é que eu de facto comecei a ganhar dinheiro. O meu conhecimento técnico era praticamente o mesmo. Mas quando eu mudei a minha mentalidade, é que foi. Depois há outra coisa, que é, nós temos a média, temos a curva normal. Sim. Só que eu acho que a curva de distribuição normal dos PTs não é aquela, é assimétrica, é mais para a esquerda. Porque eu já faço tantas já fiz, posso dizer centenas ou milhares de avaliações. E às vezes que eu já ouvi a pessoa dizer, o de PT nunca me perguntou o que é que eu gostava de fazer. Eu nunca me fez essas perguntas, ter aquela empatia. É muito fácil ser acima da média, basicamente. Pois é isso, a média eu acho que está acredito tão que baixo que não é difícil tu destacar. Até esta questão, e acredito que isto vai ser cada vez mais importante, que é a questão da empatia pelas pessoas. Eu vejo as novas gerações com cada vez menos empatia, com cada vez menos capacidade de falar com pessoas, de se relacionarem com pessoas. E isto é fundamental, tanto para quem trabalha presencialmente, como quem trabalha online. É igual. Mais importante ainda no online, porque não temos o contacto físico. Então é preciso eu ter a capacidade de criar empatia de outra forma. E por mais estúpido e básico que pareça, hoje em dia, quem for empático, quem estiver disposto a ouvir a pessoa, a ouvir as suas dores, a ouvir as suas dificuldades, em perceber o que é que ela gosta e dar resposta a isso, eu acho que já vai estar acima da média. Sim. Sem dúvida. Só com isso. É por isso que a inteligência artificial dificilmente substitui um profissional. Eu acho que sim, é muito difícil. Sim. Até porque, imagina, não é preciso inteligência artificial, porque eu quando comecei a treinar, já havia bodybuilding.com, já havia YouTube, já tinha, olha, faz estes treinos gratuitos. Treinos gratuitos sempre não faltam, sempre ouvem. Agora continua. A inteligência artificial, pronto, faz a mesma coisa, em vez de dá já à procura, metes isto e ele não. Mas não é isso que cria o compromisso, não é isso que cria empatia. Muitas vezes a pessoa treina, olha, eu treino por causa daquele PT, que é ele que me leva a treinar. Ou de saber que, olha, eu ao fim do mês tenho de prestar contas a esta pessoa, ou ter alguém a mandar uma mensagem, então, correu tudo bem, é preciso mudar alguma coisa, estás satisfeito, e depois é parte de, às vezes as pessoas estão mal, e depois ser humano, é só ser humano, olha, para correr mal isto e dizer, tens de esforçar, correr mal, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, é pá, correr mal é a vida a acontecer, se nós formos humanos, é estúpido, mas as pessoas que forem humanas vão ser aquelas que eu acho que vão ter mais sucesso no futuro. A autenticidade cada vez vai ser mais valorizada. Eu acredito que na questão da inteligência artificial, se o serviço do personal trainer se resumir a passar treinos, a inteligência artificial ganha. Certo. Até porque os modelos começam a ser cada vez mais avançados, mais inteligentes, com melhor informação, com informação mais fidedigna, e se eu chegar lá e pedir um plano de treino e der contexto, todo o meu contexto, eu tenho a certeza que a inteligência artificial, se for preciso, vai ser melhor técnica do que eu. Se o meu serviço se resumir ao treino,
game over. Agora, se o meu serviço, para além do treino, tiver o acompanhamento, tiver este tal acompanhamento, a mensagem, a empatia, ter o meu produto também criado de forma a que haja esses momentos com as pessoas, a comunidade, aí não há hipótese da inteligência artificial roubar o que quer que seja ao personal trainer. Antes, pelo contrário, no fundo o personal trainer perceber como é que pode utilizar a inteligência artificial a favor dele. É aquela frase quase clichê que a inteligência artificial não te vai tirar o trabalho, um grande profissional com a inteligência artificial vai tirar o trabalho. E eu acredito que para um treinador, seja para um treinador, seja para um profissional de outra área qualquer, a alavancagem da inteligência artificial pode ser um real diferenciador. Houve uma estranheza muito grande quando surgiu o conceito da inteligência artificial preparar um plano de treino. Isto tem que ser uma cena humanizada e um robô nunca vai conseguir fazer o mesmo plano que eu. Cientificamente é impossível eu querer comparar-me a um robô. Por alguma razão os computadores jogam melhor xadrez do que os humanos. É matemática. Acedendo a todos os dados do mundo possíveis, é óbvio que a máquina vai conseguir prescrever melhor que eu. Podes treiná-los com aquilo que tu quiseres também, com o conhecimento que tu quiseres. Sem dúvida. Agora, o toque humano ele nunca vai ter. E o profissional diferencia-se aí. Sem dúvida. Depende da mentalidade que eu assumir sobre o investimento que tenho que fazer para me preparar para ter essa capacidade. Se calhar é isso que ainda não existe neste momento, nas massas dos profissionais. Ainda estamos muito programados, eu estou a falar, eu não pertenço à seita, mas já me considero parte. Ainda estamos muito formatados para trabalhar como o típico treinador que prepara o plano de treino, que acompanha a contar as reps. Sim. Mesmo, e eu vejo uma grande lacuna, por exemplo, para quem trabalha presencialmente, ainda hoje o modelo de negócio está assente em treino dado, treino pago. Isto é, a pessoa, eu comunico o meu serviço como sendo, vai treinar comigo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, o que seja, e paga X euros por mês. E esses X euros por mês estão alocados a X sessões. Ou seja, isto o que é que nós estamos inconscientemente a transmitir? Que o meu serviço, ou aquilo que eu estou a entregar, se resume ao treino quando eu estou com a pessoa. Não é nada. E sentes-te mal em mandar uma mensagem ao teu PT? Porque estás a incomodá-lo porque vendeste-lhe a ideia de que estás a vender e acho que é muito redutor. Porque lá está, vai estar só assente no treino e não pode estar só assente no treino. Sem dúvida. Por isso é que eu costumo dizer que mesmo quem trabalha presencialmente, com o modelo presencial, também deve fazer acompanhamento online. Porque muitas vezes aquilo que acontece é a pessoa vai treinar com ela. Imagina, uma pessoa que treina comigo uma vez por semana. O que muitas vezes acontece é que ela só vai treinar quando vem treinar comigo. Tem o resto dos dias. O que é que acontece? Há um vazio? Há um buraco negro? Não é? Será que eu estou a ter realmente influência na vida daquela pessoa treinando uma vez por semana comigo? E o resto? Eu tenho a capacidade de influenciar a treinar os outros dias da semana? Eu tenho a capacidade de incutir bons hábitos na vida daquela pessoa, para além do treino que eu lhe dou. Exato. E essa parte vai muito da comunicação que é feita inicialmente quando eu estou a vender o meu serviço. Se eu vender o meu serviço como é as sessões, a pessoa vai, é as sessões. Estou a pagar a sessão. E até com isso consegue comunicar mais valor se transmitir dessa forma. Não é só a sessão. Olha, não é só a sessão. Vai ter isto e mais isto da minha parte. E aí muda o jogo. Está a comprar mais, na verdade, está a comprar mais coisas. Estás a oferecer mais valor pelo preço. Sim, claro, pelo mesmo preço tem muito mais coisas. Porque os outros é só o treino. E eu tenho o treino. Logo só aí já estás a diferenciar, mesmo que trabalhes presencialmente no modelo tradicional. Sem sombra de dúvidas. E eu fazia muito isso. Às vezes a malta ia de férias. Vais de férias, eu faço-te um plano de treino, queres? Claro. E quando se faz acompanhamento online, uma coisa que eu digo, olha, atenção que isto não é só o treino. Eu estou aqui mesmo para tudo. Precisas de... Que é acompanhamento. Não é só o treino, se não era. Só o treino. Não, é acompanhamento de treino. Se não vendias planos de treino. É só planos de treino. Vendes plano e siga. Mas não, é acompanhamento. Tanto que há pessoas que perguntam, quanto é que é só o plano de treino? Não é só o plano de treino. Não é. É só acompanhamento. Depois se tu quiseres usufruir ou não, isso é contigo. Eu faço o acompanhamento. Precisas de alguma coisa, precisas mudar isto. Eu estou aqui para te ajudar no máximo que der. Vais de férias? Olha, aconteceu isto. Só consigo 2 vezes por semana. Bora, 2 vezes. Olha, vou treinar PT contigo. Pá, mais chato, como está a dizer, mas vais só treinar uma vez? Não dá para fazer qualquer coisa? Olha, em casa, dá para fazer? Dá para fazer. Pronto, olha, eu faço-te um plano de treino para tu fazeres em casa e tu dizes-me como é que sentes. Se quiseres, filma, mandas a execução para mim, eu faço.
Se for preciso, olha, fazemos assim uma videochamadazinha rápida, só para ver se os exercícios que eu te prescrevi para fazeres em casa, se tu sabes fazer ou não, e se temos de individualizar. Fazer esse acompanhamento e ter esse cuidado faz completa diferença agora. Dás o treino, tchau, até quinta. Sim, eu sou acompanhada por ti, confirmo. Mas, Bruno, porque é que legalmente em Portugal continental para prescrever treinos online só precisas de existir, basicamente? Tu és um PT online que não concorda com a estrutura de uma licenciatura, mas tem um mestrado. Porquê é que isso acontece? Fui bem enganado. Fui bem enganado. Se soubesse que hoje, tinha de tirar fisioterapia e acabar a trabalhar na Suíça agora. Fisioterapeuta. Foi por acaso, fui um bocadinho enganado. Mas assim, também tem de haver uma base, foi como eu disse. Tem de ter alguma coisa, senão não é qualquer um que para passar treinos. Okay? Tem de haver ali uma base. Ora, onde a gente decide a base, pronto, depois uns dizem uma coisa, outros vão dizer outra. Até porque na faculdade ninguém fala de treinos online. Eles se calhar nem sabem, alguns professores, que é treinos online? Isso faz acompanhamentos. Isso resulta. Exato, isso resulta. Exato, isso Qualquer professor académico, ou seja, qualquer professor universitário com quem eu já falei até hoje de treino online, para essa pessoa só existe, atenção, eu estou a falar da realidade a que eu tenho acesso, não é? Claro. Só existe o conceito de treino online, que é um treino de videochamada. É porque isso ficou mais popular durante a pandemia. Sim. Que foi a forma mais fácil dos personal trainers fazerem a transição. Sim. Claro. E conseguirem reter ali uns clientes. É um modo de querer um mundo perfeito. E quantas pessoas podem pagar isso? Mesmo sendo videochamada. Aliás, se for videochamada eu vou cobrar o mesmo. Porque o meu conhecimento é o mesmo se eu tiver físico ou se eu tiver Eu acredito até que é mais desgastante. Pois, ok. Sim. Porque Feedback o outro consegues andar à volta, o ali tens de estar muito mais atento a pormenores, etc. Eu cobro o mesmo. Se a pessoa quiser PT online, eu cobro o mesmo que o físico. E depois lá tem muito, eu acho que essa ideia do que tu falaste é querer demasiado perfeccionismo, é querer as coisas perfeitas. O mundo não é perfeito. Se o mundo fosse perfeito, as pessoas não fazem exercício, faz bem, então fazer exercício. Então porque é que elas não fazem? Isto vai encaixar naquela pergunta que eu fiz no início, que é um treinador faz diferença? Não é necessário, mas provavelmente faz uma diferença mais grande. É isso. Para quem não tem disciplina e motivação suficiente, faz diferença. Ou para quem quer aqueles mais 5%, já estou aqui top. Mas aquele gajo, se calhar para ele, mais 5% dá-lhe um nível de felicidade mais 80%. Mais importante que isso, que nós já passámos por essa expressão hoje, que é populações especiais. À medida que nós fizemos o podcast, eu fui desconstruindo um bocadinho uma ideia que eu tinha, fixa, que isto é tudo uma questão de preguiça. E não é. É uma questão de falta de segurança, de medo. Por isso é que nós publicámos há algum tempo um episódio com um ortopedista a falar sobre dores de costas e mitos para o treino. E tu não imaginas a quantidade de reações que nós recebemos de pessoas que foram aconselhadas a não praticar exercício e têm medo. Pois. E quando tu tens medo... É tal cinesiofobia, não é? Sim. Isso está estudado. Tipo, mesmo como tu comunicas no exame, impacta no nível de dor que a pessoa vai ter. Sem dúvida. Mas só voltando um bocadinho atrás, mesmo a questão, por causa da questão do treinador, eu acho que há aí um fator também que ajuda a que a pessoa esteja mais comprometida. O facto dela pagar. Sim. Sem dúvida. O facto de tu pagares e quanto mais pagas, mais compromisso tu vais ter. Porque é quase como se... treinar é dor. Valorizas mais. Quando tu treinas é dor. É a dor de deixar o sofá, é a dor das dores que vais ter no final do treino. De certa forma é dor. E quando tu não tens qualquer outra dor associada a teres que treinar, tu se calhar não vais treinar. Mas se eu tiver a dor de fazer assim, cachim, aí eu já tive a dor do dinheiro da saída da conta, então eu vou ter que enfrentar esta. Se eu estou a investir em mim, mais vale ter o resultado. Exatamente, Claro. É um bocado por aí, não é? Quando nós fazemos um investimento em algo, nós queremos ter o retorno desse investimento, então eu vou tentar estar mais comprometido. Como é. Exatamente, eu vou estar mais comprometido Sem dúvida. à partida. Então eu tenho 18 anos, acabei de fechar o meu 12º ano. Tenho o sonho de ser treinador. Para onde é que eu começo, Fábio? Bem, primeiro é ter a formação de base. Independentemente das falhas que possa ter, seja TEF, seja licenciatura, é começar por aí. Até porque eu acho que, tirando a parte do programa de formação
Eu acredito que depois também se ganham outras coisas nesses sim. ambientes. Principalmente, eu acho que aí, no caso, a licenciatura até tem vantagem em relação ao TEF. Eu tenho amigos de faculdade de longa data. Ou seja, tenho colegas que hoje em dia são meus clientes. Ou seja, tu crias relações para a vida, não é? No fundo, estás ali num ambiente em que também acabas por ganhar algum networking. Então, eu começava por aí, obviamente, até para legalmente eu poder exercer a profissão. Depois disso, perceber que eu vou ter que investir em mim, não só nessa fase inicial da carreira, mas para sempre. Investir em mim, não só na parte técnica, porque eu tenho que entregar resultados às pessoas e para isso eu preciso da parte técnica que esteja bem consolidada, mas também saber capitalizar esse conhecimento técnico. Com quê? Com formação em marketing, vendas, até mesmo de perceber sobre negócio em si, sobre o que é um CAC, o que é um LTV, o que é uma taxa de retenção, o que é um churn. Eu preciso de saber isso. Eu preciso saber os meus números, perceber que eu vou ter um negócio, independentemente do modelo que eu trabalhar, seja comissão, seja renda, seja autónomo, eu vou ter que perceber sobre negócio. Pelo menos numa fase inicial não vou ter ninguém que faça isso por mim. Portanto, eu vou ter que saber vou ter que desenvolver todas essas skills. Sou um PT que trabalha no ginásio. É vantajoso para mim ter redes sociais? Eu acredito que sim. Sim. É a tua marca pessoal e se tu tiveres essa à vontade, é assim, não considero que seja obrigatório, mas eu aconselharia a fazê-lo. Porque é a marca pessoal. E outra coisa, mesmo que ele trabalhe presencialmente, as pessoas do ginásio vão querer segui-lo. Garantidamente. Se ele for uma pessoa minimamente afável e empática, elas vão procurar por ele nas redes sociais. E se ele souber aproveitar isso, um dia que ele sai do ginásio e aquela pessoa até gostou dele e quer continuar a ser acompanhada por ele e vai contactá-lo, porque não? Não é? Mas o Instagram não me paga por Reel? Não faz mal. Mas é um investimento. É um investimento que eu estou a fazer. Estou a brincar com Mas aquela também mentalidade. pensar assim, as pessoas já vão estar no Instagram, bom, quase certeza. Sim. Em vez de estar a ver o que os outros fazem, façam elas Exatamente. alguma coisa. Olha, Porquê é que não é uma boa exatamente visão. essa mentalidade que eu assumo quando Não é? estou no ginásio? É uma As boa pessoas já visão. lá estão e estão. Pois é isso. Porquê é que eu não me mostro? Porque se calhar ninguém É verdade, pensou, olha, eu nunca tinha pensado na Eu perspectiva. vou-te dar um exemplo real que um amigo meu me deu. E ele é o diretor-geral de uma cadeia de ginásios. E ele esteve fora, não interessa a terra, esteve lá num ginásio, inscreveu-se tipo uma semana, estava lá de férias. E era um modelo de renda, assim, uma cadeia grande. E ele disse-me que aquilo é um espaço gigante, com montes de pessoas lá dentro. E ele foi lá treinar e não havia um PT. Né? Não havia um. Ele não viu um personal trainer lá dentro. E eu, na brincadeira com ele, disse-lhe assim, porra, se eu fosse PT, ia para lá, metia assim uma bancazinha e metia assim, avaliações gratuitas. Eu ia fechar um monte de PTs ali. Sem concorrência, ainda para mais. Houve. Não é? Avaliações gratuitas, venham cá. Estou aqui sentado, vamos lá. Já que não estou a fazer nada e estou, por isso. Lá está, tem que investir. Sim. Agora, Tem que investir tempo para depois ter o retorno. Mas se quiserem trocar o seu tempo por dinheiro sem pensar no longo prazo, que isto é, o ser humano não pensa a longo prazo. Nós não éramos para viver tanto tempo. Nós aqui já devemos ser meia idade quase a bater a bota, supostamente, no passado. E então, aqui mas essa perspectiva, por acaso, das avaliações físicas vai-me ficar. Quando alguém puxar esse tópico, eu vou ficar com isso da avaliação física e das redes sociais. Da pergunta inicial, tem 18 anos e queria ir para o desporto, não é? Primeira coisa que eu dizia, não vai. Exercício. Vai fazer? Já sabia que ele ia dizer isto. Esteja certo, eu explicava-lhe tudo. Olha, está aqui prós, são muito poucos, está aqui contras, mas tem quase todas as áreas. Mesmo assim, dar a conhecer as coisas. Isto é como quando nós vamos subscrever um serviço, vamos com a conta do banco, temos ali o contrato, está ali, ninguém lê, mas está ali os prós e está ali os contras. Pronto. Agora, depois de tomar esta decisão objetiva, tudo direitinho, queres seguir esse caminho? Quero. Pronto. Vais seguir esse caminho. O que é mais fácil para ti? É ir para uma faculdade ou ir para um TEF? Porque a gente pode ir por qualquer uma delas. É ir para uma faculdade. Gostava de viver a experiência. É legítimo. Eu gostei muito de andar na faculdade e, como a Fábio disse, 2 dos meus melhores amigos, que é o Bezerra e o Luís, conheci lá. E foi só por causa disso eu digo que já valeu a pena ter ido para a faculdade. Agora podemos dizer que no TEF também podia conhecer outros 2 amigos que podia ficar para a Mas é verdade. Sim, podia acontecer, sim. Mas só por isso já valeu a pena. Depois da experiência, eu por acaso estudei fora. Experiência de independência, fazes o que te apetece. Também não tenho razão de queixa dos meus pais, sempre deram liberdade. Mas é outra coisa. E ganhamos outras valências para a vida. Pronto, também podemos ir por aí. Mas pronto,
tens isto e isto. Pronto, queres ir para a licenciatura? Olha, se vais para a licenciatura, tem isto. Pá, queres andar pelos caminhos, eu vou dizer o que é que eu fiz, as dificuldades que eu tive, pá, dicas que eu te vou dizer, mas não tens de fazer o que eu fiz. Porque depois adapta sempre ao teu caso. Vais por este caminho, mas não penses que a faculdade vai chegar. Não vai chegar. E depois avalia com quem é que tu estás a falar, professores. É um professor que é mente aberta e está disposto a debater, debate com ele. Às vezes ele não gosta de debater com muita gente, gosta mais em privado. Se for em privado, ele já dá o braço a torcer, dá algumas coisas, pronto, faz isso. Conhecer de pessoas, começar logo a ler, pá, em vez de ir para o, sei lá, beber finos ou caralho, começar a estudar de comportamento humano e como é que funcionam as pessoas desde cedo. Porque quanto mais cedo nós percebemos disto, quer para a área do exercício, quer para a vida, para a própria vida, pá, melhor. Porque nós estamos sempre a lidar com pessoas, é sempre pessoas. Aqueles que tu vês que não vale a pena discutir, esquece. Ele diz que o joelho não pode passar a ponta do pé, sai no teste, o joelho não pode passar a ponta do pé, sei que é escrever o que ele quer, pronto. Claro. E É para a nota. é para a nota, o que interessa é passar no fim na faculdade, para ter o certificado de conclusão, ir para o desporto e pedir a cédula profissional. E depois, nada te vai ser dado, tu vais ter de conquistar tudo e continuar sempre a estudar, a tentar evoluir. Era o conselho que eu dava a essa pessoa. E se não der certo, porque eu tenho alguns, cada vez tenho mais alunos que são personal trainers, eles passam por isto que nós estamos aqui a falar, e alguns têm 21, 22 anos. Tu és novo, tu estás em casa dos teus pais, estou. Tens contas para pagar? Não. O que te sobra é tudo para ti? É. O que é que tens a perder? Pois, realmente não tenho nada, meu. Vai àquele ginásio e eu ajudo, olha, faz isto, olha, acrescento, no caso deles, acrescento mais valor ao acompanhamento online. Chama o teu currículo. Vamos corrigir isto, vamos fazer aquilo, pronto. Vais lá, olha, tenta ter atenção a dizer isto e aquilo, como é que tu comunicas, etc. Pá, tu viste que não é a área que tu conseguiste, depois não cair num bias cognitivo que nós temos, que é o custo afundado, já investi tanto tempo, energia e dinheiro naquilo, pá, agora não vou deixar de fazer isto. Está tudo bem, tu és novo, só preciso vais para outra coisa, se viste que não é o que tu queres fazer. Ninguém me garante que eu daqui a 5 anos esteja a fazer isto, pode acontecer outra coisa qualquer e eu mudo de área, claro. E está tudo bem. Mas eu acho que estes eram os conselhos que eu dava. Eu começaria por um ginásio para trabalhar. Começava por um ginásio para trabalhar? Sim, principalmente nessa fase de não tens despesas, pá, tens de ajudar os teus pais, etc. Isso é necessário nesse caso, se calhar ter ali uma renda. Mas também quando acabas a licenciatura tu podes fazer uma coisa inteligente, que é, olha, que a licenciatura podemos fazer um estágio profissional. A vocês só custa X porque o Estado cobre isto e muita gente não pensa nisto. Depois, mesmo acabando o TEF, dá para fazer um estágio profissional de nível 4, se for licenciatura nível 5, se eu não estou enganado. E se depois fizer uma mestrado, pode fazer de nível 6. É uma maneira de contratar diferenciador. Aquele gajo ia-me custar 1.400 euros, este gajo vai-me custar só 600. Porquê é que tu achas que entrar para um ginásio é o melhor caminho para começar? Se ele quiser trabalhar no fitness, à partida, tem de ir para onde... E o online não? O online pode começar, claro. E eu acho que pode fazer as duas, não tem de ser a óbvia. Exato. Eu estava a acabar a faculdade, eu já estava a produzir conteúdo online a pensar mais lá na frente. Não tem de ser A ou B, pode ser A e B, C, D, E, pode fazer várias coisas. Eu tenho uma página que é mais política, tenho outra página de finanças pessoais, outra coisa, nunca sabe o que é que vai dar. Mas sim começar, até porque tu só vais saber como falar a pessoas naquele contexto específico se estiveres nesse contexto específico. E depois vais começar a conhecer as pessoas, vais ver como é que os outros se comportam, porque não é só a teoria, é preciso a parte prática, porque há coisas que a gente vai à prática e depois, isto não funciona. E depois, porquê é que não funciona? É por causa disto. E quanto mais cedo a gente começar a errar, menos vamos errar mais lá na frente, onde errar tem um peso maior e consequências mais negativas. Errar quando alguém é novo, o que é que perdes? Olha, perdeste tempo, faz mal. Quer dizer, não perdeste porque depois não vais cometer mais esse erro lá na frente, e então vais poupar tempo na frente. Depende de como nós olhamos para as coisas. Eu diria que o começar num ginásio tem vantagens e obviamente que eu acho que depois aí é uma decisão muito pessoal, que é, eu acredito que hoje em dia já há profissionais a saírem da faculdade ou do TEF já com a ideia de ir logo para o online. Eu acredito que há cada vez mais. Antes não, agora sim. Mas eu acredito que o ginásio possa ser importante para esta questão do tato, do estar com pessoas, do perceber realmente as dores delas juntamente com elas, estar num ambiente de ginásio também, treinarem, lidarem com mais pessoas. Isto depois também, eu acredito que isso vai ajudar mesmo a quem depois quer ir para o online.
E depois, obviamente, fazer as duas. Eu Ou fazer escolhas, não é? Sim, fazer. Eu, por exemplo, tinha um rapaz que é meu cliente que ele começou no presencial, foi para 100% online e depois de estar com a experiência 100% online, disse assim: pá, Fábio, olha, eu dei um passo atrás, já estava a ficar aqui um bocado. Ele não disse deprimido, mas saturado de estar a trabalhar mais sozinho. Pá, precisei de voltar para o ginásio, meti-me num ginásio de renda, tenho ali uns clientes base e depois tenho o online. Ou seja, ele sentiu a necessidade ele percebeu as duas realidades e percebeu que só estar numa para ele não fez sentido. Sim. E então voltou ao presencial, por exemplo. Eu acho que isto, depois às vezes as pessoas vão para algo só porque veem outros a ir ou porque veem outros a fazer, mas o importante é tu perceberes, depois de estar na experiência, o que é que para ti faz sentido e onde é que tu te sentes bem. Se é nos dois, se é só num, e está tudo certo. Tu não tens que ir não tens que ir para o online, se não quiseres ir para o online, mas podes aproveitar o online para potenciar o presencial. Porque é que para ti fez sentido focar só no online? Porque tem a ver comigo, tem a ver com a minha, com aquilo que eu procurava para a minha vida, em termos pessoais. E eu acho que tu teres uma estratégia pessoal, em primeiro lugar, e depois construires tudo à tua volta que vá de acordo a essa estratégia pessoal, para mim, é a forma mais interessante de olhar para as coisas. Porque aí é que tu começas a perceber os teus limites, o que é que tu queres fazer, o que é que não queres fazer, se isso te está a aproximar da tua estratégia pessoal ou não. E eu sempre tive a questão da liberdade muito, muito intrínseca em mim. Eu quero ter liberdade para estar onde eu quiser e com quem quiser e trabalhar com quem quiser. E o online dá-me isso, dá-me esse poder de escolha entre hoje quero estar a trabalhar em casa, amanhã quero estar a trabalhar noutro sítio qualquer, quero ir viajar, não quero estar preocupado em ter que tirar férias, em ter que dizer a alguém, olha, vou ter que me ausentar. Não tenho que dar essa satisfação a ninguém. Só tenho simplesmente que me organizar a mim e à minha vida para o fazer. Então, no meu caso, é isso. No meu caso é isso. Se nós queremos aumentar a percentagem de população que pratica exercício físico através da democratização do acesso a um treinador, começamos por onde? Acesso a um treinador? Nós queremos tornar mais acessível. Ok. Eu vejo algumas possibilidades e acredito que tenha a ver com a oferta. Ou seja, por exemplo, o acompanhamento online, a meu ver, já democratiza um pouco essa parte, dúvida. Porque à partida vai ser mais barato do que um serviço de treino personalizado 1 para 1. Eu queria chegar aí, desculpa interromper-te, mas só para colocar esta questão eu queria chegar aí, que é o facto de, tal como o ginásio low cost veio democratizar o acesso ao ginásio, por muito crítico que seja, por muita crítica que haja ali à volta, o acompanhamento online veio democratizar o acesso a um treinador. Sem dúvida. Por muita crítica académica que haja. E não só eu acredito que não só pela questão monetária, ou seja, não só pela questão do preço, porque eu acredito que hajam muitas pessoas que não gostam de ir a ginásios, por exemplo. Exato. Que não gostam de estar num ambiente onde estão muitas pessoas, ou que não gostam simplesmente de ter que se deslocar para um sítio para treinar. Ou treinares às horas que te apetecer. Exatamente, porque a liberdade não é só para o treinador, é também para a pessoa, porque ela pode treinar onde quiser, só tem que dar o contexto ao treinador e ele adapta. Quer treinar em casa, tudo bem, quer treinar no ginásio também está tudo bem, eu viajo muito, está tudo certo, eu faço os treinos para fazer onde quer que esteja. E eu acho que veio democratizar precisamente por todos esses fatores. Então, sem dúvida, foi uma grande mais-valia. Depois, pegando na outra questão base, para conseguirmos democratizar ainda mais, eu acredito que tem que haver mais ofertas diferenciadas. E isto pode ter várias vertentes. Posicionamento de marketing, nicho, que é, eu vou para um nicho, vou comunicar para um nicho que até agora ninguém falou para mim e agora, olha, isto é para mim. Que já começa a haver, mas ainda pouco em Portugal. Foi o que nós fizemos, no fundo, também. Sim, também, claro. Mas no fundo é isso, é começar a ter profissionais a comunicar para nichos específicos, populações especiais, sei lá, há montes de nichos diferentes. E comunicar especificamente para essas pessoas, chegar a elas de alguma forma. E depois também tem a ver com a oferta. Eu posso, por exemplo, eu tenho um acompanhamento online individual. Eu posso ter acompanhamento online em grupo. Que é, eu faço um planeamento geral para aquela população. E para isso eu tenho que dominar o posicionamento. Eu tenho que ter, nesses casos, eu não vou ter um treino tão otimizado, tão individualizado,
Mas será que todas as pessoas precisam de um treino altamente individualizado e otimizado? Se calhar não. Exato. Se calhar não. E quanto mais parecido for o meu público, se calhar muito menos elas precisam de um plano tão diferente assim umas das outras. Então eu posso ter, por exemplo, esse tipo de serviço que pode ser mais barato e que pode chegar a mais pessoas, por exemplo. Mas que não a implica maior- não ter acompanhamento. Sim, exato, mas a maior oportunidade de crescimento para os profissionais também acaba por ser online. Online tem várias vantagens. Sim. Tem muitas vantagens que... Barreira geográfica. Ora, é o que eu ia falar. Eu trabalho em Vila de Conde. Estou restrito a Vila de Conde. Não é? Ali, se ir para a Póvoa, mas o tempo que eu vou estar a gastar a ir, vou estar a gastar a vir, é uma chatice de caraças. Pronto. Agora, eu estando no online, eu posso dar treino a alguém que está na Austrália. Eu tenho um aluno que está na Coreia. E podes acompanhar a E não mesma é só pessoa. isso. E não é só Sim. isso. E tu podes estar em qualquer sítio. Isso Eu tive também... com um competente de ir para aqui também e ele estava-me a dizer, ele mora no centro de Maia? Em Maia? Na Maia. Na Maia. E ele estava-me a dizer, ele passou agora 100% online, a namorada dele também está num trabalho que lhe permite ter essa em teletrabalho, e eles vão se mudar para uma terra mais mais barata, ou seja, têm uma liberdade de não ter que estar naquele sítio. Se, por exemplo, eu morasse no centro de Lisboa, se calhar era uma coisa que eu faria logo. Olha, vou sair daqui, desta selva, vou para um sítio mais barato, mais tranquilo, e posso, a partir daqui, acompanhar pessoas de todo o mundo. E na hora Dá-me essa liberdade geográfica. Na hora que dás treino a uma pessoa, consegues acompanhar várias pessoas no online. Claro, Sem exato. dúvida, Eu concordo com o Fábio, é a minha linha também, que é de liberdade, é de trabalhar quando quero, à hora que eu quero e com quem eu quero. Que isto é uma coisa, e dizer o que eu quero, que é uma coisa que para mim eu dou muito valor. Dizer o que tu queres é muito importante para ti. É muito importante. Não se nota. Quem te acompanha nas redes sociais nunca diria. É mesmo, sempre foi, e acho que eu sou um defensor fervoroso da liberdade de expressão, porque até é o princípio da ciência, não é? Nós só vamos chegar a quanto mais duas pessoas estiverem a discutir, estiverem tipo em extremos opostos, a probabilidade de uma estar certa é maior, não é? Por isso eu acho que dizer opiniões, podemos concordar, não concordar, mas eu acho, falar as pessoas livremente é muito importante. Eu também falei disso. Olha, imagina, agora tenho 40 clientes presenciais. Agora vou de férias uma semana. Eu posso pensar, nem vou de férias, só trabalhar que eu vou ter a depois estar a dar treinos a seguir. Sim, eu pensava. Aproveitas a vida. O nosso tempo é a coisa mais valiosa que nós temos, é o nosso tempo. Estou no online, tranquilo. Boa Suíça, boa Finlândia, boa Austrália, boa aos Estados Unidos, computador ou até telemóvel, powerbank, que elas acabam rápido, e está tranquilo. Da parte geográfica, que é, a gente pode chegar, não temos de chegar só às pessoas que estão aqui à nossa beira, eu posso chegar a todo mundo. Eu fiz no outro dia uma estatística, 35% das pessoas que eu acompanho online treinam em casa, nunca puseram os pés no ginásio. E só começaram a treinar. Olha, eu vi no teu Instagram que tu fazes treinos também para fazer em casa, não era só ginásio. Olha, uma colega minha faz e eu olho para ela, está a ter resultados e ela treina em casa. Porque eu não gosto do ambiente de ginásio, é chato, ou não tenho tempo para ir ao ginásio. As pessoas não têm tempo. Tenho um filho, tenho de ir buscar, tenho as tarefas, não sei o quê. E essa pessoa, se não houvesse o online, essa pessoa se calhar nunca na vida ia treinar. E agora ela treina, está a ter melhorias de saúde e tudo o que está à volta dela também depois melhora, né? Se a pessoa está melhor, depois é um efeito, vai-se espalhando. O Fábio falou aí bem, também tipo de mini grupos ou mesmo aulas de grupo. Podem depois, parte académica, dizer, não é individualizado, não sei o quê. E as aulas de grupo no ginásio são? É o professor a fazer a aula e os outros a copiar. Então aqui vai dar quase é a mesma coisa. E o que é mais importante? É que a pessoa não treine todo ou que seja um treino perfeito. Eu prefiro que ela treine qualquer coisa, mesmo que não seja ali perfeito, até porque cada vez nós vemos mais evidências que, olha, fazer a fase excêntrica é importante. Estamos a ver que não. Roubar afeta os ganhos. Estamos a ver que não. Dobrar a coluna faz mal. Já vimos que não. Cada vez nós estamos a ver que o mais importante é mexer. Claro, tem de ser gradual, não é? Como as pessoas chegam ali aos 40 anos, não estão para aturar a mulher, por isso é que vai tudo correr maratonas, não é? Começam a correr logo 20 km. Fazer Ironman. Não é? É crise mesmo. O Ironman é mais de ricos, que eu acho. Não é? É mais elitista. É mais Talvez, elitista. talvez. 1.000 euros para a inscrição. Exato. Não é? Tá, É Normalmente mais elitista, mas faz-se a distinção. é o desporto mais barato. Vou correr, querido. Olha, maratona, tenho que parar. Tenho de fazer 15 km, 2 horas fora de casa. E mulheres ao contrário também, atenção.
precisa de ser. Ou então são as mulheres que os mandam correr. Também vai dar uma corridinha para aliviar. Exato. Porquê é que duas figuras tão devotas do online tiveram a necessidade de escrever um livro físico? Eu é fácil, porque se eu escrevesse um PDF, o livro online, vendia a 10, depois eles passavam e daqui a nada ninguém me comprava o livro. Mas a venda de livros é economicamente viável? Pronto, eu posso falar de nós fizemos o mesmo modelo. Por acaso eu fiz este modelo depois de ter falado com o Fábio pai, há um ano e tal. Eu estava sendo de editoras, não sei o quê, e lá eu vou publicar por mim, não vou, porque ele também já estava a escrever o livro dele. E eu, publicar por mim? Porquê? As editoras ficam com 5 a 10%, olha. É tipo a mesma história do... Mais. Sim, mas por não, tu ficas com 5 ou 10. Enganei-me, desculpa. Pronto. Tu ficas, escreves um livro, tiveste o trabalho todo. Não, era muito Os bom. autores dizem-me, eles comem muito. Não, foi eu que me enganei, peço desculpa. Ou seja, as editoras entregam-te 5 ou 10% da venda do livro, não é? Tu tiveste o trabalho todo, não sei o quê. É muito semelhante ao ginásio. Tu é que estás a dar os treinos, não sei o quê. Só que é aquele ginásio que paga mesmo muito a mal. Exato. Só que eu penso de outra perspectiva. Eles vão imprimir o livro. Sim. Eles vão fazer o marketing do livro. São eles que vão estar a chatear com os clientes que o livro está a demorar ou não está. Eu tive livros que não foram entregues até hoje. Tive de mandar outra vez. São eles que estão a arriscar. Se o livro não vende, como é que é? Olha, fica aqui com os livros a ganhar pó e perdi dinheiro. Pronto. E está tudo certo. Só que eu estou no online, até acho que consigo transformar estes meus seguidores em potenciais compradores. Então, pronto, escrevi um livro, o físico. Foi só mesmo por essa questão de, eu vendo físico, PDF, daqui a nada está toda a gente, depois para que é que eu vou-te comprar o livro? Para que é que eu vou comprar o PDF se depois eu já arranjei o livro, está na net? Mas porquê escrever o livro? Porque eu escrever o livro? Porque eu resumi o que está aí, é a segunda edição, já a terceira edição já está em pré-venda, está com 688 páginas, o livro chama-se A Bíblia da Biomecânica da Musculação. Põe aí. Posso mostrar para as pessoas perceberem lá em casa a dimensão do bicho. O outro é maior, o outro é mais grosso. Não, assim. Pronto, chama-se A Bíblia da Biomecânica da Musculação. Já vai para a terceira edição, já estamos com 410 livros vendidos já à data da gravação deste podcast. Quando ele sair, espero que já estejam para aí 500. Pronto, o que é que eu fiz aqui? Eu resumi, não todo, porque há coisas que só podemos ensinar na prática, não é? Só a parte prática é que nós conseguimos ter essas sensações, realmente. Nem toda a gente vai ter tempo ou paciência para andar a investir em informações. Então eu vou resumir aqui tudo o que eu acho mais essencial para preparar do ponto de vista técnico de biomecânica da musculação um profissional do exercício físico. Eu coloquei tudo aqui que eu queria ter sabido quando eu comecei na minha carreira. A um preço que eu acho, sinceramente, é bastante acessível, porque eu já gastei milhares de euros em informações, gastei milhares de horas a estudar e coloquei tudo num só livro que está a um preço que eu acho que é muito acessível. E está aí o essencial. Aqui está o essencial, mas tem muitas imagens. Atenção, isto eu abro o livro. O livro não é texto, atenção. Ao contrário de outros livros do mercado, que eu também senti a necessidade, é que muitos livros de biomecânica era física e aplico isto a outro. Eu fiz um que ele é grande, mas é porque a maior parte dele é imagens a explicar. Olha, se puxar aqui, acontece isto. Se fizer isto, tem vários exemplos práticos. Ou seja, e são fotos que eu tirei, outros são bonequinhos, e quem comprar isto e ler mais que uma vez, claro, e tirar apontamentos e tirar dúvidas comigo, ou tirar no grupo, que eu queria também um grupo do WhatsApp por causa disso, fica bem preparado para dar treinos. Consegue entregar mais valor e depois cobrar mais. E ter mais poder de reivindicação. Foi a mesma razão que te fez escrever um livro, Fábio? Na verdade, o livro, eu decidi escrever o livro por 2 motivos. O primeiro é que eu sou um leitor devoto, eu leio muitos livros, e então um primeiro nível é a realização pessoal. Eu tinha o objetivo de escrever um livro meu e ter um livro físico meu, porque eu gosto de ler os livros físicos. Sou daqueles que têm lá os livros todos nas prateleiras. Também eu. Então, em primeira instância, foi uma realização pessoal. Foi aqui um bocado para mim. E, por outro lado, como estávamos a falar há pouco em off, a parte da formação, neste momento, deixou de ser um foco para mim. Então, quis agregar muito desse conhecimento num livro físico. E materializá-lo num livro físico, que basicamente é um passo a passo, é uma estrutura que, a meu ver, é a estrutura que podem seguir para construir um negócio de acompanhamento online de sucesso. Passa desde a parte da construção do produto, da parte da oferta, da parte do marketing, da entrega e também da parte do negócio
de números, como é que eu crio um sistema previsível de vendas, como é que eu vou atrair os meus clientes e como é que eu chego a uma fase mais à frente para escalar esse negócio. Quando eu não puder, por exemplo, aceitar mais clientes. Então vai apanhar aqui um pouco de tudo, todas essas áreas. Eu já não estou ligada ao negócio de treino online, mas estou ligada ao negócio É negócio. online de Sim. sucesso. É negócio. Sim. Os princípios vão dar Ok, mas é vantajoso eu ler também. Não? Eu acredito que sim. Ok. Se achares que não está a valer a pena, fazes como eu digo, que é se um livro não tiver... Paras de ler, Acontece, perfeito. e acontece. Eu antes tinha essa Acabar essa parte. Começa um livro, eu tenho que acabá-lo. E depois o que é que muitas vezes acontece? Procrastinamos a leitura daquele livro, mas também não passamos para outro. Então às vezes pode não ser a fase ideal para ler aquele livro. Então eu, hoje em dia, se não tiver a ser a fase, se eu sentir que não é o momento, se não sentir que é... Está-me a trazer alguma coisa? Não preciso dele, fecho e passo para outro. E está Por tudo isso- certo, não deixo de gostar dele. Por isso, se alguém quiser ser um profissional diferenciado, deve adquirir os 2 livros. Sim, complementam-se, sem Complementam-se. dúvida que sim. Não, por exemplo, falo dos diferentes modelos de treino online, que muitas vezes não é só o acompanhamento online, existem outras vertentes que podem ser exploradas consoante aquilo Será que está a depois... aparecer? Põe-me- não sei. Podes mostrar, podes passar para o outro lado. Podes pôr a tua base ali do outro lado. Nice. Não sei se a base do Bruno também dá, mas eu acho que tapa, a Bíblia... É muito grande. Não, mas pronto, basicamente é isso. Foi um pouco estes dois os motivos que me levaram a escrever o livro. Já não se segura, é muito grande. Respondendo à tua outra questão de ser viável financeiramente, não é por aí. Não é. Tu Não tens é. editor? Não. Não, tá. Opa, Foi para, selfie. para mim foi das melhores coisas que eu fiz. A nível financeiro, Para mim não é relevante. Pronto, não é. É mais de propósito. propósito, Eu foi propósito e que eu gosto de ganhar mais dinheiro. E eu acredito que vai acrescentar valor a quem quer investir nesta área do acompanhamento online, porque muitas vezes não há um guia, não havia algo que, ok, por onde é que eu começo, como é que eu levo isto de forma estruturada. Então é nesse sentido. Tenho aqui um sistema, seguindo esse sistemazinho todo, a probabilidade de dar a geneira é muito mais baixa. Eu li, que eu fui uma das pessoas que criou o testemunho. E tu já leste quando ele ainda estava em crua. Pois eu Já li, tem mais exato, eu coisas. li. Não, Já tem mais recebi coisas. agora há pouco tempo, não acabei, não tinha tempo para ler, eu já li antes. Eu acho muito interessante essa visão sobre a parte académica mais prática da cena, tipo, não vais isso, ficar sem isto dúvida. a Sim, uma depois escola. tem muitos exercícios práticos, ou seja, porque eu costumo dizer sempre isto: tu podes ler todos os livros do mundo, se tu não aproveitares nada disso para colocar a ação, vais ficar exatamente no mesmo sítio. Sim. Então eu tentei colocar aqui exercícios práticos para irem fazendo, para pelo menos começarem algo, porque muitas vezes já há aquela procrastinação de querer tudo perfeito antes de começar, ou tenho medo, tenho receio. E na verdade aquilo que muitas vezes é preciso, e eu falo disto aqui, que é, tu não precisas de mais um mentor, tu não precisas, nem precisas de mim, tu precisas é de começar. Tu precisas é de começar, porque se tu não começares, esquece. Sem dúvida. Eu acho que às vezes o fixe de estarmos a ler um livro desses ou na vossa formação, o que quer que seja, é estarmos ligados à coisa. Eu, quando estava na academia, tu dizias, publiquem um story por hora, era tipo uma cena dessas. Eu, Sim, religiosamente, um story Sim. por hora. Faz-te ter uma disciplina completamente diferente, porque também pagaste. Estás ali Se a... fosse de borla, se calhar. Tá bem. Sim, sem dúvida. É. O livro é mais exigente no sentido em que muita gente compra o livro e depois não lê. Pois, Eu exato. também, eu também. Sim. É a parte que não controlas. Sim, mas há pouco estávamos a falar sobre a questão de ler o livro, por exemplo. A Rita ler o livro e já nem sequer é PT e pode tirar daí valor. E muito provavelmente o grande valor está até na mudança da mentalidade, porque é muito difícil eu assumir uma mentalidade que resulta positivamente para mim quando eu tenho vozes tão dispares como um Fábio a dizer-me: eu já formei centenas de profissionais, ou estou na base da formação de centenas de profissionais que me fizeram perceber o que é que resulta e não. Olha, este método, estes profissionais resultam, está aqui, eles tiveram os resultados. E eu depois eu entro numa sala de aula de um curso académico e o meu professor diz: é isto que deves fazer e agora vamos lutar para que tu tenhas um salário mais alto. Uhum. Mas isso não é prático. E não depende só de mim, eu dependo de um sistema inteiro que se adapta àquilo que eu estou a aprender. Será que me vai ajudar?
Pode, Sim. só que eu vou me sentir um bocadinho inútil, porque eu posso saber toda a teoria do mundo, eu não vou conseguir ganhar nada com ela se o sistema não estiver a meu favor. Eu acredito muito na questão de nós nos responsabilizarmos a nós próprios por aquilo que... Claro que existe depois o fator sorte sempre envolvido, claro que sim. Mas no fundo tirando isso, tirando a sorte, o que é que eu posso controlar? Que são as minhas ações, no fundo. O que é que eu posso controlar? Porque ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por ti. E quando tu entras na área, quando tu entras no mercado, ninguém vai fazer por ti. É a tal história que a disciplina dá-te liberdade e não tira, não é? Sem dúvida. Exato. Às vezes a malta... E a liberdade vem com vem na mesma medida que a Sim, responsabilidade. Pois há isso também. Eu gosto muito da liberdade, mas calma. Não vai estar de papo para o ar o dia inteiro, porque senão Claro, exato. Há quem se Não. fique assim, não é? não vai acontecer nada. Por exemplo, no livro, há um livro que é o Hábitos Atómicos, é que ele fala tipo, fazer agendas, fazer isto, aquilo, uma pessoa pensa, não serve para nada, ok? Parece que vou estar preso, aí agora vou ter de fazer isto amanhã, mas é ao contrário, porque uma pessoa, olha, fiz isto, e não adiei para depois faz bola de neve, e tenho tanta coisa para fazer, e depois não acabei por não fazer nada. E eu pensei que já tinha disciplina suficiente para não apontar as coisas que tenho de fazer e a fazer, mas não tenho. E eu gosto de escrever em papel. E outra coisa que também do livro é porque dá para sublinhar, riscar, e eu aprendo muito melhor assim. Ter ali Dá um bocado de comissão ao Paulo isso. Eu também não risco. Isso são questões individuais. Eu não consigo riscar um Eu faço livro. diário de leitura, faço nas minhas notas do telemóvel, sublinho, todos os livros, escrevo faço lá. diário de leitura, o que é que estou a tirar, coisas por fazer, eu faço isso. Sou mais capaz de fazer isto por uma questão. Mas lá está. O que é Mas estar sim, tão errado? Não está certo, Cada se um- atingir o... exatamente. Sim. Ele faz de uma maneira, eu faço de outra e Sim. correu bem. Desde que Exato. resulte. É Claro. Mas acima de tudo, eu acredito que nós. Isto é polémico, mas eu não acredito que nós precisamos de uma ordem, não acredito que nós precisamos de uma coisa muito formal e pesada e sistémica que venha a mudar Basta olhar para isto as tudo. outras. Eu já não vou entrar Sem por ser aí. médicos. Não, mas- Nutrição, o que é que fez? Lá está, tu olhas para as outras ordens e Ganham mal, não é isso que faz diferença. Mas muito mais do que isso vamos à prática, vamos ver o que é que podemos A fazer. nutrição é um modelo muito assente, ou parecido com o Pois personal é PT. trainer. Não, a questão é parecido, Sim. tem online, tem ordem, ganham mal. Sim. Sim, não- E a malta Eu acho que- faz aconselhamento na mesma eu nutrição. acredito que há Exato. que há uma crença errada de que a ordem vai chegar e vai dizer assim, a partir de agora os PTs só vão receber 40 euros por hora. Isto não vai acontecer, como é óbvio. Não, mas Pode acontecia. ser. Mas alguns recebiam, a maior parte tinha para o desemprego. Sabes? Exatamente. A maior parte tinha para o desemprego, só E há mesmo pode ser- aqueles que eram bons e que o valor acrescentado que eles davam era superior a 40 euros, Exatamente. é que iam ficar. Tu só entregas 20. Antes era bom 20, mas agora é 40 que eu tenho que pagar. Não serves. É o que acontece. E muito mais do que ser necessário mudar isso tudo e ter essas medidas muito pesadas no sistema, eu acredito que nós muito mais facilmente fazemos a diferença com iniciativas como a vossa, que são práticas. Olha, está aqui, podemos fazer mercado desta forma, é muito mais prático tu evoluires, acrescenta valor, tornas-te mais valorizado por coisas que tu controlas e não estás dependente do sistema, passa por aqui e aplica na prática. E provavelmente um profissional que passe por este sistema consegue chegar muito mais próximo, consegue vender-se muito mais rápido, ou seja, estar muito mais próximo do mercado, consegue aplicar mais conhecimento técnico e o mercado leva com um valor que está mais democratizado, provavelmente não lhe custa tanto como custaria pagar 500 euros ou 300 euros a um personal trainer, e quem sai a ganhar é o mercado inteiro, não é só o cliente, são os profissionais que têm muito mais oportunidade se mudarmos a mentalidade. E eu acredito que nós estamos a caminhar para aí com estas iniciativas, que é passar à prática. Fazemos nós. Mas eu depois acho que vem há um equilíbrio dinâmico que acontece a economia. Tipo, olha, aí a malta, eles não me pagam o suficiente, então eu saio. Se as pessoas saem, há menos profissionais. Se há mais profissionais, há escassez. Eu preciso de um profissional, vou ter de pagar mais ao gajo. Os preços voltam a subir. E agora ganha-se bem a PT. Volta mais PTs a entrar. Os preços voltam a baixar e andamos nisto e dá sempre ali um ponto de equilíbrio. Neste momento acredito que, e também pessoas que vou falando, donas de ginásios e tudo mais, há muito eles têm o sentimento de que há poucos profissionais, ou seja, há escassez de recursos humanos para recrutar e começa a haver a mudança de operar com menos recursos humanos do que se operava antigamente. Os que são bons eles tentam agarrar de alguma forma Estão a entregar.
Exatamente, mas vai haver, e isto é uma visão minha do mercado, vai haver cada vez mais um modelo do ginásio quase sem profissionais a trabalhar lá dentro. Eu concordo. O que pode ser visto como algo negativo, porque podes dizer assim, ok, as pessoas vão ter menos acompanhamento, e não deixa de ser verdade, Acho abrir mais ginásios. mas também pode abrir oportunidade a quem, por exemplo, trabalha com acompanhamento online, Uhum. que é essas pessoas vão estar dentro de um espaço a treinar, mas precisam de alguém para as acompanhar. E eu acredito que o futuro passa muito mais para aí. Sim, eu também já falei que eu acho que Sim. o professor de sala é uma espécie em vias de extinção. Espécie em vistas. Porque, imagina, E mesmo noutros países isso já quase não existe. sim, Se nós olharmos em para Portugal fora. e Brasil são quase uma exceção. Sim. As O pessoas não professor têm de noção. sala. Quem fala com o malta que está lá fora, não há cá disso professor de sala. E os níveis de atividade física são maiores. Isso é outra coisa, porque a malta pensa que vamos resolver em atividade física com mais ginásios. Resolve em parte, mas não dá para pôr 10 milhões dentro de um ginásio. A maior parte vai ser ao ar livre, vai ter de fazer desporto, fazer outras coisas, fazer umas aulas de grupo, etc. Mas eu acho que tendemos para isso e pode haver falta de profissionais. E na teoria económica seria, então vamos pagar mais. Mas depois já há aquele equilíbrio, é que se eu pago mais não consigo ter o espaço aberto. Porque os outros custos operacionais fixos eu não consigo cortar a luz, não consigo cortar a água, não consigo cortar isto e aquilo. Então a única coisa quase que eles conseguem cortar, ou cortam as suas margens, então para que é que tem um negócio? Que o negócio é para lhes dar dinheiro, para eles terem liberdade depois financeira, tempo, etc. Ou vou ter de pagar mais a estes. Ok, olha, o que eles pedem e que se calhar era justo, eu não consigo pagar, então excluo e deixo de ter este tipo de profissionais. É o que acontece nas outras áreas todas. Nós em Portugal temos falta de mão de obra em determinados sítios. E depois dizem, e eu pensei, e depois falaram comigo, olha, pronto, não tinha pensado desse ponto de vista, ok. Se a gente sobe o ordenado, o vencimento daquela pessoa o suficiente para atrair, por exemplo, portugueses nativos a trabalhar nessa área, aquilo ia ficar mais caro. Então o produto ao consumidor final ia ficar mais caro. Para a realidade portuguesa ia ficar tão caro que as pessoas não iam consumir. Então tu subiste os custos e a malta já não consome, então tu vais fechar portas. Por isso é que nós, para o que temos, é preciso, que a economia que escolhemos, é preciso termos os imigrantes. Se não acontece como ao Japão e China, que é, a malta não quer trabalhar, vamos automatizar. Que é o que eles têm feito. Quem vai ao Japão e à China, principalmente no Japão, já tem muita, na parte da área da saúde, etc., é muita automatização. Não há pessoas, então, nos sítios onde não há pessoas, vamos ter de arranjar uma solução para isto continuar a funcionar. Passa pela tecnologia. E eu acho que o professor de sala vai ao ar. Sim, até porque Mas, ginásios, mas por se exemplo, ele for ao ar e houver mais ginásio, eu acho que é se o positivo. ginásio só tiver, por exemplo, a necessidade de que as pessoas tenham um plano de treino. Isso hoje em dia, facilmente com tecnologia, com inteligência faz. artificial, faz isso. Sim. A pessoa mete lá os dados dela, dá contexto. Eu tenho um Tá amigo que aqui. E está a vai pensar em renovando. desenvolver uma coisa que é falo com este PT, este e vou desenvolver diferentes perfis. Ou seja, perfil de treino do Bruno. Como é que o Bruno prescreve treinos? Como é que este prescreve treinos? Como é que aquele prescreve treinos? A pessoa, eu gosto deste. E os ginásios contratam isso e a pessoa responde umas perguntas consoante a resposta dela. Eu acho que probabilidade de sucesso de tu tens mais adesão a treino é este perfil de treinador. E aquilo gera um plano de treino consoante as respostas que ela dá, porque isso dá para automatizar facilmente e não precisas de pessoa de sala para nada. Aqui entra a outra questão, que é a parte do acompanhamento e da humanização. Sim. E que me faz acreditar assim, que é o esse modelo não vai funcionar. Exato, eu acredito é que depois os ginásios e as cadeias e tudo mais Funciona. vão ter que avaliar depois as consequências em termos de retenção com a medida de reduzir equipa, não é? E reduzir recursos humanos. Aí não sabemos o que é que vai acontecer, se vão conseguir manter, se vai ter um impacto alto, porque se tiver um impacto alto, acho que vão ter que dar um passo atrás e... Sim, mas faz parte do negócio, não é? Exatamente. Mas uma decisão era correu mal. Vamos voltar ao que estava. Sim, Sim, exato. Eu acho que não vai correr assim tão mal. Nos outros países não há. Sim. E eles operam bem. Entro num ginásio com... Mas depois eu acho que há a parte cultural, não é? Ou seja, sim, eu acredito que o povo português ainda é muito de... Mas eu acho que isso tato muda-se e mais de- rápido que outra coisa. Sim, não sei. O tato acho que é mais as pessoas mais velhas. Que acho que já não vão ao ginásio. As mais novas vão. Sim. Já vão, não precisam de tato, vão com os amigos. Não, essas não querem Nem quer ninguém falar com eles. É fones. Essas é fones e... E não Se chateias. perguntares à Rita, ela prefere que não falem com ela. Sim. Pronto, estás a ver? Pois, mas é verdade. Não é? Eu também prefiro Sim, eu também. Eu ponho os Eu meus não, fones. os fones e estou na minha. Não Só falo se com tiver, ninguém. eu se tiver com tempo gosto de falar. Se não tiver, eu está calado. Mas pronto, o bom disto tudo é que somos extremamente adaptáveis. Sim.
Bruna, não sei se já respondeste a esta pergunta, mas se tivessem a missão de elevar os 5% de população que pratica exercício para 95%, por onde é que começar? Olha, eu primeiro vou ser otimista não, vou ser pragmático, nunca vai acontecer 95. Mas já respondeste, não já? Não, 95. na altura não respondi. Não havia esta pergunta. Não havia, não. Foi Então, o quarto episódio. é tu. não. Pois é. Pois. Já foi há Nós não éramos bebés. primórdios. Já foi no meu tempo. Tiveste muito tempo para estudar para ela. Tive muito tempo para estudar para ela e pensei nela, por acaso. O que eu faria era, como alguns dos vossos convidados já falaram, que até parece que a evidência aponta nesse sentido, é começar hábitos desde novos, aumentar o número de horas de educação física nas escolas, não fazer que o exercício físico seja um castigo, que o professor José Vilaça, que nós temos as nossas divergências, tem razão. Dizer, acho que está atrasado, faz 10 flexões. Isso vai criar no cérebro da pessoa exercício é castigo, eu não quero ser castigado. Então, exercício físico deve ser uma coisa boa, de começar desde novos, ter políticas públicas de ter, por exemplo, PTs para as pessoas mais velhas, PTs, fisioterapeutas, depois o Estado que decida o que é que quer. Ir às comunidades, tipo juntas de freguesia. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Rui, que ele vai a juntas de freguesia, a diferentes juntas de freguesia, as pessoas pagam um valor irrisório, 10 euros por mês ou 20 euros, e fazem uma aulita. Dessas. Andam numa aulinha de grupo, todas contentes, convivem, que não é só a parte do exercício físico, estão com outras pessoas, saem de casa. Isto para as populações mais velhas acho que é espetacular. Câmaras municipais também organizarem mais torneios desportivos, porque as pessoas gostam muito da parte desportiva. Ir ali, faz isto, empurra. Agora, jogar futebol, um propósito, tem que pôr a bola no cesto, tem que pôr aquele daquele lado. Acho que isso motiva mais as pessoas. Mais atividades a nível municipal. E não é preciso muita coisa. Por exemplo, mais velhos, a gente arranja ali uma malha ou qualquer coisa. Eu na Suíça havia uma coisa que eles a jogar a bóssia. Os velhotes iam para ali, todos, mas muitos mesmo. E outra coisa que eu vi lá, como há muitos espaços verdes, os únicos gordos que eu vi eram estrangeiros. Os suíços gordos não vi. E eles andam muito a pé. Eles fazem muito. Porquê? Tem espaços verdes. Pá, dá para... acessos fáceis, ou seja, transportes públicos, mais espaços verdes, acessos mais fáceis. Acho que passava mais por aí, não pelo que alguns acham que é financiar os ginásios. Acho que financiar os ginásios não ia ajudar em nada. Concordo. Concordo, acho que não é por aí. Ou seja, os ginásios hão de fazer o seu caminho e estão a fazer e abrem cada vez mais unidades e têm o seu contributo para elevar essa acho que até depois havia menos ginásios no fim. Essa taxa de atividade. Havia um ginásio em Vila Real que era público. Eu adorava, pagava 10 euros, estava tranquilo. Só que o que é que aconteceu? Os outros ginásios à volta, eu não consigo competir com este valor. Alguns fecharam. Claro. Quando aquele ginásio, o Estado disse, acabou o torneio, não meto mais dinheiro nesse ginásio. E nós fechou, pode ter sido uma coincidência dos diabos, mas nunca houve tantos ginásios em Vila Real como há hoje em dia. Claro. E se há mais ginásios, o que é que também há? Há mais emprego, há mais profissionais a ganharem dinheiro. E o que é que também há? Provavelmente há mais pessoas com PT. E mais pessoas no geral a ir ao ginásio. E mais pessoas no ginásio que há mais espaço. Há mais marcas a comunicar para a comunidade, não é? Se há uma que não chega, a outra vai chegar e pronto. E acho que é por aí. Eu acredito muito, o Bruno já deu aqui bastantes medidas muito interessantes e eu acredito que a base de criar o hábito é muito importante desde cedo e isso passa por haver uma educação em massa da população em Portugal, eu acredito, e mudar um bocadinho a cultura. Mas agora vou-me focar na parte do profissional, o que é que o profissional, enquanto individual, também pode fazer para a produção de conteúdo, porque se tens mais PTs a comunicar cá para fora, vais ter, ou seja, uma coisa é tu teres, sei lá, 1000 PTs a comunicar na internet. Se tiveres 10.000 a comunicar na internet, vais chegar a mais pessoas inevitavelmente. E depois, dentro dessa comunicação, ter comunicações diferentes que levem a mensagem do exercício físico, da importância do exercício físico a pessoas que ainda não se identificam. Como eu falei há pouco, da questão do posicionamento, também em termos de comunicação, para pessoas específicas. Que hoje em dia a mensagem ainda não entra. Sim. Tal... Aos nichos. E de nicho em nicho, tu vais aumentando essa... Lá está, isto não é amanhã, é um caminho que vai demorar. Eu não tenho uma única foto de quando comecei a treinar porque eu tinha vergonha de tirar. E hoje em dia há pessoas a ir ao ginásio só para tirar a foto. Mas isso é positivo. Exato, isso é excelente. Eu concordo muito. Às vezes vejo críticas a isso, mas porquê? Se isso é algo que vai fazer com que a pessoa vá lá e vai tirar a foto porque tem que postar nas redes sociais, top. Sim, é um branding bom. Exatamente. Desde que não ocupa a máquina que eu quero. A ti que estiveste connosco até aqui, muito obrigado por nos acompanhares. Segue o nosso canal, não te esqueças de subscrever.
segue o Fábio e o... eu ia dizer o nome da Exercise Matrix University. Segue a Exercise Matrix University e a Academia do PT e a Elite Trainer. Elas estão com as páginas identificadas aqui. O Bruno e o Fábio também têm as suas páginas identificadas. Acompanhem estes projetos porque fazem muito mais diferença do que aquilo que nós pensamos na prática, porque são projetos práticos que fazem a diferença. Não vale a pena nós estarmos décadas a estudar sociologia e a falar sobre como é que as coisas deviam acontecer. E por isso nós vamos ter mais conversas destas mais vezes. Malta, Obrigada. muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Espetacular. Para a vossa Obrigada. biblioteca. E esta é a melhor parte de termos um podcast, é que Mas já recebemos um por aos dois, não é? Porque é só uma caixa. mal era. Sim, não é. Não me cortes as margens. Obrigada. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? Comida, água, um medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.